ajuda nisso, porque a última reunião nossa, eu acho que eu não consegui salvar no notebook. Mas se não salvou, nós iremos trazer de novo o líder que fez. Mas vamos lá, gente. Hoje é o dia mais importante, no meu ponto de vista, do Sistema Águias, que é o café com superação. É aqui que nós vamos estar colocando em prática o que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é empatia, o nosso trabalho é ouvir as pessoas, é ouvir a história do próximo. É isso que é isso que faz a gente ser mais forte dentro do nosso mercado. Isso que leva o nosso propósito de Marca da Paz, essa união. Então é hora de fazer disparo nos grupos. Você, líder que está nos grupos, entra lá e chama no privado. É muito importante isso, porque é muito importante isso. A gente tem visão da grande vitória, pegando e tendo as grandes vitórias diárias, ou as pequenas vitórias aí diárias. Então é vencendo a cama que você vai vencer na vida. É você acordando cedo, é você sentando para ouvir a história do próximo, ouvir as conquistas, que hoje vai ter também história de conquista, de bênção do próximo. É isso o nosso diferencial. Eu falo sempre, eu não sou um cara extraordinário, eu só aprendi a fazer esse negócio. E esse negócio é pessoas, é cuidar de pessoas, é ouvir as pessoas, é estar atento uma página em branco, porque a pessoa que vai pegar, estar pegando e me ajudando a aprender a escrever nessa página que está em branco é a Jane Kelly, é a nossa top líder, da Giane a Gris ali, do Jadson, da Lourdes ali, da irmã Lourdes, e da Giane ali de Brasília, ali de Brasília, que tá vindo com tudo. A Riane me chamou para estar batendo um papo. O Altamir, pega e traz a Jane Keller. Ela tá com baita história aí de superação e também de bênção e de vitória. Eu só falei, bora, bora. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de ouvir bênção, tá bom? Já falei demais aqui, daqui a pouco as pessoas já estão entrando, já está tudo, ela já está comigo. Jane Kelly, já fala para mim aquele bom dia abençoado seu. É professora de português, tá, gente? Então não fiquem de boca aberta, o Altamir falando errado e ela falando certinho. Ela é professora de português, uma bênção de Deus em nossas vidas. Vai, Jane Kelly, dá dá para nós aquele bom dia abençoado para a gente ver com a forma que está o seu som e o seu vídeo. E na próxima é contigo em inglês ainda. O Altamiro não fala nem o português, que é o gays no final aí. A mulher fala até inglês, brincadeira, gente. Eu sei um pouco de inglês. Eu tive que trabalhar em uma multinacional, a gente tinha que saber mais o básico. Ok? Nós entende. Vai, raspa. Janiquela, é contigo, minha líder. Um dia abençoado para ti. Vem com tudo. O que você precisar, estamos por aqui. Você pode contar conosco, tá bom? E para os demais, tá bom, gente. Espera aí, Janiquela. Eu já escutei aqui o Altamir. Não chamou hoje ninguém. Tá bom. Rapidinho. Eu tenho mais um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, Jesus. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia, Giane. Bom dia, Creide, lá da Lu. Da Lu. Bom dia, Miriam, pastora Miriam. Um dia abençoado para ti, minha amiga. Bom dia, seu Enoque. Um dia abençoado para ti. Bom dia, Lid, nossa diamante de SP Santos. Bom dia, Creide. Bom dia, Silvânia, também estou te vendo. Bom dia, o seu Luiz Freitas, esse é parente meu. Bom dia, Luciana Medeiros, Lu Medeiros. Bom dia, Simone. A Simone, ela sempre tá feliz, dando oizinho, tchauzinho pra gente. Bom dia, Elaine Gomes. Bom dia, seu Rui, ao seu Rui. Gente, eu gosto disso. Trazer o seu Rui terça-feira para trazer sobre o encapsulado das vitaminas. Lá, deixa comigo, missão dada, missão cumprida. Bom dia, seu Gilvan, sempre feliz da vida. Bom dia, Valdevino do Brasil. Bom dia, Jadson Braga do Brasil também. Bom dia, Carmen. Os parabéns de ontem. Faz aniversário no dia do senhor, hein? Mulher chique no último. Quem fala os caipira? Bom dia, Diana. Rosilene e Mário Silva. Jane Kelly, é contigo.
Já peguei 1 minuto aí do seu tempo. No final, eu te dou mais 20 minutos, então, que essa troca é bênção, tá bom? Vai com tudo, minha líder. Bom dia, liderança linda! Estão me ouvindo? Top. Maravilha! Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar participando desse quadro maravilhoso, desse programa incrível que é o Café com Superação. E agradecer a todos vocês que estão aqui conectados, né? Pararam para ouvir a minha história. E eu já peço para vocês, viu? Peguem um lencinho. Nós temos um top leader chamado Mário Silva que fala sempre: coloca o capacete que lá vem pedrada. E hoje eu quero dizer a você que pegue o seu lencinho, que vai vir muita emoção por aí. Bom, eu fiz aqui um roteiro, porque minha história eu tive que compilá-la, né, de uma forma bem objetiva, que inclusive está sendo escrito um livro, em breve estarei lançando esse livro, outro livro, mas esse é falando sobre a minha história. Bom, quem é Jane Kelly Alves Franco? Eu sou Jane Kelly Alves Franco, eu sou filha de Jaci Alves de Souza Franco em memória, Jânio Franco, Jânio Francisco Franco, né, meu pai, e sou a irmã mais velha de duas irmãs. A minha irmã chama Juliana. Até um certo tempo da minha vida, nós tínhamos uma cachorrinha que também, né, iniciava com J, era a Janinha, então era a família do J, né? Bom, eu tenho uma história muito de superação, eu tenho uma história ora triste, ora feliz, cheia de altos e baixos, e assim, eu tive uma vida muito simples. Vamos começar desde do ventre da minha mãe. A minha mãe, ela casou com meu pai aos 29 anos. Ela depois ela confessou para mim, conversamos, e ela casou moça aos 29 anos. Ela morou em Brasília durante um tempo. Eu nasci em Campos Belos, Goiás, Nordeste goiano, e me criei parte da minha vida na cidade de Arraias, no Tocantins, Sudeste do Tocantins. Eu só tive o trabalho de nascer na maternidade e fui depois para Arraias. Me criei, conheci pessoas, me estabilizei lá durante um tempo. Durante o ventre da minha mãe, ela me relatou que sofria muita violência, muita agressão, né? Inclusive, teve um dia que meu pai chegou a espancá-la, né? Ela não sentia bem em ir a uma festa de aniversário, ela já estava com praticamente quase chegando no nono mês, né, de gestação, e ele queria ir nessa festa, porém ela não estava sentindo bem. E ele chegou a agredi-la no banheiro, levantou-a do pescoço, a um palmo do chão, e ela disse que foi por um triz, ele não cometeu ali algo muito grave. E a minha mãe, ela durante a gestação, ela passou muita raiva, né? Ela era dona de casa, meu pai, ele era lavrador, ele perdeu o pai aos 12 anos. Depois eu quero voltar nessa parte para falar com vocês o porquê que ele era essa pessoa assim, agressiva, incompreensível. Ele poderia ter a qualidade de ser trabalhador, no entanto, ele era muito agressivo comigo, com a minha mãe, depois com a minha irmã, que veio depois. E a relação da minha mãe com meu pai era de muita submissão. Naquela época, o meu pai, eu vejo que ele era daquele tempo tradicional, o qual o homem que comanda o lar e a esposa fica só por conta da casa, cuidar dos filhos. E eu fui observando depois, no relato da minha mãe, o sofrimento dela. Ela foi uma mulher muito sofrida também na vida dela. Ela tinha dois irmãos, ela era a única filha, e ela apanhava muito da mãe dela. Ela foi criada só pela mãe, ela não teve a presença paterna. E com isso, eu fui depois entendendo, né, o porquê que a minha mãe era tão triste, o semblante tão triste. E eu nunca recebi um beijo da minha mãe por livre e espontânea vontade. E aí ela me relatou que durante a gestação ela passou muita raiva, a pressão dela não controlava, a pressão era sempre alta. E quando foi para me ganhar na maternidade, nós tínhamos que ir ela teve que ir para Campos Belos, né? Porque em Arraias não tinha recurso. Naquela época era muito difícil, a estrada era de chão ainda para ir para Campos Belos, e era a cidade onde tinha mais recurso. E aí, quando foi para levar minha mãe na maternidade para me ganhar, o meu pai teve que resolver um problema com o irmão sobre a questão de terra, e ele não esteve presente no meu nascimento. Quem esteve presente no meu nascimento foi o meu tio Washington, o irmão mais velho da minha mãe. Então, ele fez papel de pai, de irmão mais velho, de uma pessoa amiga, que só tinha ele lá na maternidade para dar suporte para minha mãe. E nesse momento da parte da minha mãe, ela
a pressão não controlava, o médico que fazia o acompanhamento dela estava em viagem, e a minha mãe, ela teve início de pré-eclâmpsia no parto. Eu era para nascer às 20 horas, eu só pude nascer às 22 horas. Parto cesáreo, já estava já praticamente complicada a minha situação, né? A minha mãe, ela teve pré-eclâmpsia devido à pressão não controlar, e foi, assim, muito triste, né? Não ter a presença paterna no meu nascimento, enfim. Então, assim, eu posso dizer que foi um marco muito triste na minha vida em relação a isso, né? Sobre a participação do meu pai, porque eu vejo que o nascimento de um filho é um presente de Deus. O pai, ele tem que estar ali, a mãe, junto com a mãe, dando assistência, a família, todo mundo junto, enfim. E aí eu fui observando que meu pai, ele era uma pessoa muito rude, era uma pessoa muito, assim, difícil de lidar, muito agressiva. E aí ele fazia alguns bicos. E eu me lembro que nós morávamos de aluguel, né? Eu era pequena, mas eu lembro, né, que eu fui crescendo, eu tenho uma memória ainda muito boa de recordar certos momentos. Nós morávamos numa casa bem simples de aluguel, enquanto a outra casa ia sendo construída. E aí eu fui observando que as crianças, quando eu ia para a escola, tinham acesso à educação de uma forma melhor que a minha. Elas tinham mochila bonita, de rodinha, bem bonitinha, e eu não tinha mochila. Meu pai, na época, ele era lavrador, fazia bico, capinava lotes, a minha mãe ficava por conta de cuidar da casa de mim, e as condições eram muito precárias. E aí, quando eu fui para a escola, a minha mãe, ela ficou meio envergonhada porque não tinha condições de comprar uma mochila, e nem meu pai, porque o bico que ele fazia, né, capinando o lote, era para nos ajudar a comprar alimento. E ela arrumou um jeito de colocar os meus materiais em um saco de arroz, né, um pacote de arroz, ela colocou os meus materiais para eu poder ir para a escola. E fui numa alegria com esse saco de arroz, achando eu que estava abalando, né? Chego na escola, todo mundo começa a olhar para mim com desdém, e eu fiquei normal, só que apontava e ficava rindo de mim. Depois que eu fui entender, né, o porquê que as crianças, e inclusive as professoras, né, do colégio, sorriam de mim. Mas até então eu era criança, não entendia. Então depois eu fui entender. E também eu não tive bonecas, né? Meu pai, ele teve que vender a aliança dele para comprar uma boneca para eu poder me divertir. Eu tive uma infância muito simples. Eu gostava muito de brincar, eu era uma criança muito ativa, eu gostava muito de conversar, eu era muito extrovertida. E aos 8 anos eu já tinha uma mente empreendedora. Na minha casa, quando nós mudamos, era uma casa simples que, inclusive, a minha vida inteira era piso grosso, não tinha pintura, não tinha fogo, era uma casa muito humilde. E eu lembro que nessa casa tinha um quintal enorme, ele era muito íngreme. Tinha pé de abacaxi, tinha manga, tinha várias diversidades de frutas. Inclusive, minha mãe, ela criava galinhas caipiras. Ela tinha um puleiro muito organizado, tinha a hortinha dela, ela era muito caprichosa. E aí, nesse período, o meu pai, ele se tornou o primeiro açougueiro da cidade, né? E começou a ganhar muito dinheiro. Minha avó, naquela época, tinha terras, e ele tinha gado, e aí as coisas começaram a melhorar. E aí, aos 8 anos de idade, eu fui vendo aquelas frutas se perdendo. Nós comemos as frutas e a fruta perdendo. Eu falei, não, peraí. Aí eu comprei, né, uns potes de 1,99, peguei um carrinho de mão que estava enferrujado, assim, encostado na parede, dei uma pintada, passei uma tinta nesse carrinho de mão, coloquei uma decoração com plástico e as vasilhinhas cheias de frutas e ovos, né? Os ovos coloquei uma pochete que meu pai tinha na cintura, um bonezinho, e saía. Minha mãe perguntava: onde é que você vai, minha filha? Vou ali, mãe, vou vender. Cuidado com o carro, eu lembro disso como hoje. E aí eu vendia essas frutas, chegava em casa numa felicidade, porque eu só recebia moeda. Naquela época eu dava o preço de qualquer jeito, mas eu queria ver nada ali de fruta. Eu chegar em casa e achar tudo, né? Só o lucro. Chegava e ainda falava com minha mãe para ajudar a contar. Eu falava naquela época Nica, né? As moedas. E aí nós juntávamos na mesa e contávamos essas moedas. E eu passava a maior parte dessas moedas para ela, falando para comprar alguma coisa para ela, para nós, né, nos alimentarmos. E todo dia eu comecei a ganhar, né, essa confiança em mim, de fazer essas vendas, né, ser uma microempreendedora. E desde pequena eu gostava de ensinar a brincar de escolinha, tanto que as pessoas perguntavam o que eu ia ser quando eu crescesse.
Eu sempre falava que eu ia ser professora. Pois bem, então o tempo foi passando, aos 9 anos de idade, eu despertei uma atenção em uma prima que ela morava na Flórida, nos Estados Unidos. Ela cismou, né, que queria me levar para os Estados Unidos. Porém, minha mãe e meu pai não deixaram de jeito nenhum. Ela fez de tudo para me levar. E a minha mãe super preocupada, falando que ela não ia ter mais, né, a minha presença, eu ia esquecer deles, dela, né, nem ia lembrar que eles existiam. Aí ela falou: "Não, Jaci, a Jane, ela vai lá para os Estados Unidos, eu vou ajudá-la a crescer, inclusive para ajudar vocês." E minha mãe não aceitou de jeito nenhum, não teve como, nem meu pai. O tempo foi passando, né, e eu fui tendo oportunidades. Inclusive, eu morei um tempo em Goiânia. Eu vou explicar o porquê que eu fui fazer em Goiânia. Bom, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei, né, de lidar com os estudos, conversar com as pessoas. Aos 10 anos de idade, eu fui observando que minha mãe sofria muita violência. E depois eu fui entender que ela sofreu todos os tipos de violência que vocês imaginarem. Inclusive, eu e a minha irmã apanhávamos muito. Meu pai chegava, às vezes, furioso em casa, ele bebia, né, constantemente, chegava em casa muito nervoso, agredia a minha mãe, me agredia, agredia a minha irmã. A minha mãe sofreu agressão psicológica, agressão sexual, agressão patrimonial, agressão física. Meu pai, do nada, ele mudava. Só beber, ele se transformava. Era um pânico na minha casa, todos os dias nós vivíamos isso. Eu criei certos traumas até hoje, de fazer terapia para melhorar esses traumas. Aos 12 anos, eu já não aguentava mais ver a minha mãe apanhando, né, todos os dias sem motivo, né? Qualquer coisinha era motivo dele bater na minha mãe, e eu já não aguentava mais. Tanto que eu tenho algumas marcas aqui na minha testa, meio que afundou meu crânio, devido porrada dele, porque eu fui defender a minha mãe várias vezes. Eu entrava na frente, não deixava ele bater, né, na minha mãe. Minha mãe, teve uma vez que ela foi para cima dele com a mesa para jogar nele e eu não deixei. Então, assim, era um clima muito de agressividade, sem nem motivo nenhum, né? E aos 12 anos, eu falei: chega, eu não aguento mais esse saco de pancadas aqui, a minha mãe, ver a minha mãe sofrer. Minha mãe já sofreu tanto. E ela sempre me dizia que ela tinha duas alegrias na vida dela, que era Janiquela e Juliana, minha irmã, né? E a minha irmã, ela era mais quieta na dela, eu já era quieta, mas eu era muito observadora e eu sempre participava das coisas que minha mãe fazia. Eu sempre fui muito apegada com a minha mãe, muito apegada. E aí, o tempo foi passando, aos 12 para 13 anos, eu lembro que nós recebemos uma proposta de uma família que morava na fazenda, que eles tinham um filho, vários filhos, e um desses filhos, eles queriam dar oportunidade para ele estudar. O nome dele é José Marques. Ele se tornou meu irmão de criação. E aí, meu pai conversou com a minha mãe, chegaram a um consenso de aceitá-lo, né, para morar conosco e aproveitar e aprender a lidar com açougue, né? Tratar gado, enfim. E foi isso, ele morou com a gente durante um tempo e ele foi percebendo que meu pai não era bobo se não. Ele observava, só que ele era muito calado, ele não era de falar nada. Ele presenciou várias cenas de agressão em casa, às vezes ele também tentava impedir meu pai de agredir a minha mãe, nos agredir. E passou um tempo, o José, ele morou com a gente, estudou, eu lembro que nós íamos para o colégio juntos, ele era um irmãozão. E o tempo foi passando e aí ele decidiu ir embora. Falou: não, eu quero construir a minha vida, minha família, ter minha casa, meus filhos, minha esposa, tanto que ele tem a esposa dele, tem os 4 filhos, né? Eu tenho um contato com ele. E ele ajudava muito meu pai no açougue, ele era o braço direito do meu pai, ele era aquela pessoa assim de confiança demais. Meu pai às vezes ia para a fazenda Matagada, ele ficava no açougue atendendo, fazia atendimento, enfim, fazia, né? Tanto eu, a minha mãe e minha irmã também, nós íamos para lá ajudá-lo, né? A fazer aquela limpeza no açougue, deixar tudo bonitinho, tudo limpinho, para quando meu pai chegar com o gado já estava tudo pronto. E com o tempo, né, meu pai ele continuava as agressões, não adiantava, parava um tempo, depois voltava de novo. E teve uma vez que ele agrediu a minha mãe de uma forma tão grave que ele chegou a quase cegá-la. Deu várias porradas, vários socos no olho esquerdo da minha mãe e fraturou 3 costelas. E aí, lá em Arraias, na época não tinha recurso, nós tínhamos que ir para Goiânia. Então, eu fui para minha mãe, para Goiânia. Minha mãe molhou 10 lencinhos, só colocando no olho, que o olho dela, a pressão do olho subiu muito, e só lacrimejando, ela sentindo muita dor no corpo, estava cheia de hematomas.
Meu tio, ele é oficial de justiça, ele queria processar o meu pai e minha mãe não deixou. Então, assim, tudo não, não, não. E sempre ele sofrendo, né? E ele prometeu para minha mãe que se minha mãe deixasse ele ia matar minha mãe, matar a mim e a minha irmã. E acabar com a nossa vida. Sempre ameaçando, e minha mãe sempre com medo. E eu fiquei em Goiânia com ela durante um tempo. O colírio, bem pequenininho, acho que de 10 ml, eram mais de, na época, eu era criança, 13 para 14 anos, foi em torno de quase R$ 7.000, um colírio bem pequenininho, para o tratamento da minha mãe. Fora os outros exames, o médico ficou horrorizado, né, de ver a tanta violência, tanto hematoma, e ela não querer, né, ele estava com o laudo prontinho só para assinar e ela não aceitou. Então, a minha vida foi de muita agressividade, né? E eu sempre busquei levar uma vida melhor para minha mãe, para minha irmã. Em 2001, veio um baque muito grave, foi a enchente, passou até no Jornal Nacional, a enchente em Arraias. Então, destruiu o açougue do meu pai, aquela parte lá onde ficam algumas casas e alguns comércios, foram todos destruídos. Começamos do zero, e aí eu fiquei muito triste, né? Porque perdemos tudo, né? Conquistamos, e aí perdemos tudo com essa enchente. Foi um acontecimento muito trágico. Tanto que meu pai não teve ajuda da Defesa Civil. O que que meu pai fez? Eu tinha uma reserva de gado, uma fazenda, né? Que ele arrendou uma fazenda, e ele vendeu o meu gado e não falou nada para mim. E eu ouvi um dia ele conversando com a minha mãe que tinha vendido meu gado para poder reformar e construir de novo o açougue. Só que eu era minha reserva futura, né? Eu sempre colocava uma poupancinha, tinha o meu gadinho, né? Porque ia parindo as vacas e iam rendendo, rendendo, então meu rebanho já estava bem grandinho. Ele vendeu meu gado e não me falou nada. E eu descobri depois, eu fiquei muito triste. Terminei o ensino médio, meu pai, ele não dançou comigo, não participou da valsa. Eu tive que dançar com um primo de uma amiga minha, de última hora, né, ali improvisado, fiquei muito triste. A minha mãe queria dançar, mas disseram que tinha que ser um rapaz, né, tinha que ser homem para dançar valsa com a gente, e as mães, né, tinham que dançar com os rapazes, né? E eu fui descobrindo que ao longo do tempo, quanto mais eu fui observando, eu fui ficando nervosa, e aí acabou que foi consequência da gestação da minha mãe. Eu tive um problema de hiperidrose, minhas mãos, elas suavam tanto que chegava a pingar. E eu tive muito preconceito quando eu estudava, porque quando eu ia fazer prova, eu tinha que colocar as mãos em cima de uma folha para não molhar a prova. E os professores, né, achavam que eu estava colando. Teve um professor que, inclusive, me acusou de que eu estava colando, e eu simplesmente peguei a folha e mostrei para ele toda molhada, e os colegas falaram, não, professor, que a Jane tem problema de suar as mãos. E aí, eu tive esse trauma, né, de não querer pegar na mão de ninguém, de não encostar em ninguém, porque a pessoa sempre fala, ai, que mão gelada, ai, que mão suada, ai, que não sei o quê. E eu fui ficando muito triste, depressiva, muito cabisbaixa, e aí, né, sofri vários bullying, né, várias violências, né, psicológicas no colégio. Meu pai, ele, em 2004, ele foi preso porque ele transportava uma arma no carro, e ele estava a caminho de uma fazenda para fazer um abate de um gado, e tinha blitz, inclusive dessa blitz tinha um marido de uma sobrinha dele. E aí eu não sabia, quando eu estava voltando para casa, do colégio, as pessoas me olhavam, e eu sem entender o porquê, estavam cochichando. E quando eu cheguei em casa, estava minha avó com a minha mãe, conversando, e falavam sobre essa prisão, que meu pai foi preso em flagrante. E aí foi aquele outro baque, né? Aí minha mãe, e agora? E minha avó, calma, calma. Aí ele ficou preso por um tempo, ele não aceitou, nem eu nem minha irmã irmos visitá-lo na prisão. Foi muito triste mesmo, muito triste, que eu nunca imaginei meu pai, por mais que ele, né, fizesse o que ele fazia conosco, mas eu não desejava mal para ele, né, e nem para ninguém. E aí, no ano de 2004, eu senti em casa do nada, depois meu pai saiu da prisão, continuamos novamente, né, tivemos apoio de muitas pessoas, né, na cidade, inclusive de grandes empresários que eram clientes dele, foram lá em casa, nos ajudaram com palavra amiga, deram consolo. E aí depois meu pai saiu, foi tudo tranquilo, ele pagou a fiança, ele pagou uma fiança alta. E aí, no mesmo ano, 2004, eu estava em casa, do nada, eu senti uma febre muito alta. E meu pai tocou em mim e sentiu essa febre alta. Jane, você está muito quente, vamos para o hospital. Aí, quando ele me levou no hospital, cheguei, eu estava muito branca, muito amarela ao mesmo tempo, os olhos muito amarelos.
E chegando no hospital em Arraias, hospital regional, lembro como hoje, as pessoas olhavam para mim que essa menina tá muito mal, e eu vou deixar ela na enfermaria isolada, e me acusaram que eu estava com hepatite. Aí eu fiz o exame, deu anemia. Fiz 3 vezes, deu anemia, e eles me acusando que eu estava com hepatite. E eu fiquei, né, nessa enfermaria durante um tempo fazendo observação, e os médicos, eram mais de 8 médicos nesse dia de plantão, e já começou a assustar minha mãe. Falar, leva sua filha para Palmas, porque a sua filha não está bem. Aí me acusaram que eu estava com leucemia, possivelmente sua filha pode estar com essa doença, com câncer no sangue. E minha mãe ficou desesperada. Só foi o tempo dela lá em casa pegar o documento. Só que meu pai bateu o pé. Meu pai, minha filha não vai para Palmas. Minha filha for para Palmas, ela vai morrer. Minha filha vai para Goiânia. E aí era numa sexta-feira, na verdade, quinta-feira à noite, chegando em Goiânia, sexta-feira. Quando eu fui chegando, quando a ambulância, eu fui acompanhada de uma enfermeira, minha mãe com o motorista na frente, e ele acalmando a minha mãe estava muito nervosa, a pressão não baixava, e a enfermeira aos cuidados ali, fazendo o monitoramento dos batimentos cardíacos. Quando chegou em São João da Aliança, próximo a Brasília, eu sofri uma parada cardiorrespiratória. Eu já estava muito mal. E a enfermeira me ajudou a reanimar, fez massagem no meu coração. Eu lembro que ficou muito machucada aqui no meu peito, e ela dava choque também no meu dedo para eu poder não apagar de vez. Quando foi chegando, e assim seguimos viagem. Quando chegou em Brasília, de novo eu tive uma segunda parada cardiorrespiratória. Eu estava muito mal, muito mal. Eu bebia água e voltava tudo. Eu não estava legal, não estava bem, com nada. Olha só para vocês verem o que vai acontecer comigo. E aí chegamos em Goiânia na sexta-feira. Eu fui indicada para ir para o HC, porém no HC estava muito lotado e o hematologista só ia poder atender na segunda-feira. E aí nós fomos para o HDT, Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia. Então eu tive contato com pessoas com várias doenças. Inclusive, ao chegar no hospital, eles fizeram um exame para ver se tinha dengue, não era dengue. Eu fiquei no corredor, esperando atendimento, e aí naquele corredor mesmo já recebi bolsas de sangue, 2 bolsas de sangue de uma vez. Terminou uma, já tomei outra, aí onde eu fui sentindo muita coceira no meu corpo, que acho que foi tendo aquela rejeição, né, do sangue. E aí eu fiquei durante um tempo, até o final da noite, na verdade, no início da noite eu fui transferida para a enfermaria. E eu fiquei durante 10 dias nesse hospital, em observação, tomando bolsas de sangue, várias bolsas, se não me engano, no total foram 7 bolsas de sangue. E aí eu fui transferida para o HC, era um hospital onde eu tinha que ficar. E chegando nesse hospital, eu fiquei em observação, aos cuidados da doutora Luciana, que era a minha hematologista, e ela, de cara, chegou lá falando para minha mãe que eu tinha que fazer um exame, inventou uma historinha lá no Calazar, que pica um cachorro e pica a pessoa e passa doença. Aí eu falei, doutora, para de estar contando história, fala logo que eu tenho que fazer aquele exame que aquela atriz, Carolina Dickmann, da novela Laços de Família, vai ter que fazer para descobrir se ela tem leucemia. Na hora, minha mãe levantou da enfermaria, já correu, já foi lá no Santíssimo, já fez as orações dela. E aí a médica, como é que você fala uma coisa dessa? Eu falei, mas doutora, em vez de ficar contando história, fala logo a verdade. Fala que eu tenho que fazer o exame para saber se eu tenho câncer. Pronto, não fique contando história, não. Minha mãe ela já não tem a saúde boa. A senhora está assustando ela. E aí a doutora, tá bom, eu vou conversar com sua mãe. Aí conversou com minha mãe no dia seguinte, ela me explicou que ela ia trazer os estudantes de medicina, que ela era professora na Faculdade Federal de Medicina, em Goiânia, e queriam estudantes de medicina e enfermagem para assistir esse exame. E ela disse que era para corroer a minha medula, para colher, né, a minha medula, e tinha que corroer o osso. Aí ela me explicou, perguntou se eu queria aqui, na bacia atrás, ou aqui na clavícula. Aí eu falei, onde que dói menos? Aí ela, olha, não posso te dizer, porque depende, né, de paciente para paciente. Aí eu falei, então vai aqui na bacia. Aí ela me pediu para deitar em cima da maca, e os estudantes, né, ao redor, prestando atenção, e ela explicando o procedimento. Eu lembro que ela deu anestesia, e eu não, assim, eu continuei sentindo dor, porque eu lembro que era uma agulha desse tamanho que tinha na ponta uma saca-rolha. E aí foi perfurando a minha medula para colher, né? Perfurando, na verdade, o osso para chegar na minha medula e colher a medula para fazer o exame, para saber o que realmente eu tinha. Resumindo, depois de um tempo, ela voltou com o resultado, depois de, acho que uns 10 dias depois, ela voltou com o resultado, descobriu o que era o meu diagnóstico. Eu fui diagnosticada com anemia esferocitose hereditária, e que a minha taxa de hemoglobina normal tinha que ser 12, a minha estava 3.
Se caísse para dois, ou eu não suportava, ou eu ia ter que fazer tratamento, ou um futuro transplante de medula, porque eu ia ter a leucemia. E Deus foi tão bom comigo, tão maravilhoso, que deu força para minha mãe. E a minha mãe, nas suas orações, ela sempre falava que a minha filha ela vai se recuperar. E a partir desse momento, eu fui entender o propósito do porquê que eu tinha que passar por tudo isso. Eu, na época, tinha, né, outros sonhos na minha vida e um tempo foi interrompido por conta disso, que eu tinha que fazer tratamento. Em Goiânia, era todo mês eu tinha que fazer exames, né, fazer revisão direto para fazer aquele mapeamento, como que estava a taxa de hemoglobina. E aí, eram retornos constantes para Goiânia todo mês, todo mês. Era muito gasto com remédio, medicamento, tanto que até hoje eu tomo ácido fólico sulfato ferroso por conta disso. Em 2005, né, eu recebi um convite de uma prima para morar em Goiânia para fazer o concurso da PM do Goiás. E eu não queria ir. Eu lembro que eu não queria ir, minha mãe também não queria, mas meu pai ficou me empurrando. Vai fazer esse concurso, vai estudar, vai morar lá e estudar. E eu fiquei lá durante 1 ano e 6 meses, quase 1 ano e 7 meses, estudando para fazer esse concurso. Tanto que eu fiz o concurso, na época eu tinha 17 anos, e eu cheguei a passar no concurso, só que eu empatei com a menina de Goiânia. Ela era mais velha que eu, e aí aconteceu que eu perdi a vaga. E aí, quando eu não pude, por conta do desempate da idade, eu fiquei sem era e nem beira. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer aqui? Porque não deu certo a questão do concurso, e agora? E aí ela fez de tudo para mim voltar, essa parente fez de tudo para mim voltar para Campus, para Arraias na época. E aí, disseram, segundo ela, que ia ter faculdade lá, ia ter psicologia, que eu sempre falava psicologia ou lecionar, e ela, não, mas vai ter psicologia. Aí eu fui, né? Voltei para Raias, decepcionada, né? Porque eu queria um futuro melhor para mim, para minha mãe, para minha irmã. E aí, eu meio chateada, eu continuei os meus estudos, eu prestei o vestibular, né? Na época eu morava em Arraias, prestei vestibular para Campos Belos, para letras, e prestei o Enem. E sempre estudando, e meu pai brigando e xingando, e daquele jeito. E eu não tinha paz nem para estudar. As minhas amigas iam para casa e eu falava para elas: Ó, meninas, vocês me desculpem, mas eu preciso estudar porque eu quero mostrar para meu pai que eu tenho capacidade de conseguir conquistar o meu espaço. E eu vou conseguir através do estudo. E aí assim foi. Aí chegou o resultado do Enem, né? Eu consegui, né, me classificar muito bem, a minha nota foi altíssima, praticamente eu fechei a redação, então eu escolhi na seleção ali no site o curso que eu queria fazer. Eu escolhi direito na Universidade, né, de Brasília, o UNB. E aí esperei, né, o pessoal entrar em contato comigo. Já estava garantido para eu fazer esse curso. E eu falei para meu pai para ele me ajudar a conseguir uns parentes aqui em Brasília para poder eu vir para morar e para estudar. Ele não, na hora já negou. Não, você tem que morar em Brasília, não, você é muito nova, você não vai conseguir morar lá, você tem que trabalhar, você tem que, enfim. E nisso saiu o resultado do vestibular pelas mãos da vizinha. A vizinha chegou com o resultado na mão, né, a lista na mão e sublinhou o meu nome com marca-texto. E meu pai, muito alegre, muito feliz, pegou a lista, já veio me abraçando. Eu falei: não, não quero abraçar o senhor, não. O senhor falou tanta coisa, tanta besteira aí para minha mãe, não me apoiou nos meus estudos, agora vem me abraçar? Me desculpa, eu não sou falsa, não. Aí não abracei ele. Aí ele pegou a lista, saiu, entrou no carro e foi lá para o açougue, falando na rua: minha filha passou no vestibular, minha filha passou no vestibular. E assim foi. E aí eu já era professora de reforço, né? Eu tinha um quartinho, arrumei, fiz uma salinha, consegui uns aluninhos, e aí fui dando aula de reforço. E nesse meio tempo, eu já era professora também numa escola particular, né, dando reforço, e sempre fazendo um biquinho ali. Aprendi a fazer escova de cabelo, aprendi muita coisa, né? Fazer unha, só que quem fazia unha mais era minha mãe, ela aprendeu, ela era artesã também, ela fazia artesanato, tapetes para vender, eu ajudava ela a vender. E aí eu passei a estudar, né, na UEG, Universidade Estadual de Goiás, em 2006. Comecei a fazer o curso, a maior dificuldade era com transporte, eu tinha que, ainda mais com esses biquinhos que eu fazia, era mais para pagar transporte, xerox, alimentação, meu pai não me ajudou. Então, a partir dos 12 anos, eu já me virava, eu já gostava de fazer meus biquinhos, e aí eu fiz meu curso sem apoio do meu pai. Terminei o curso sem apoio do meu pai, ele não participou da minha formatura, nem nada. Quando foi no ano de 2008, eu estava no terceiro ano de letras, e um rapaz se aproximou, né, de mim para pedir ajuda para fazer monografia, que disse que eu tinha facilidade, sabendo e tal, e começou a se aproximar de mim. E eu não estava muito afim, não. Tanto que eu não tinha namorado, era uma muito moça, não me relacionei com ninguém.
era mais focada nos estudos. E aí foi indo esse menino, né? Essa pessoa se interessou, queria namorar comigo, e tinha uma amiga em comum, e essa amiga acabou que me ajudou a me convencer, né, de namorar com ele, e eu não estava afim. Meu anjo da guarda me avisou, não, não mexe com isso não, larga isso pra lá. Mas eu fui teimosa, eu bati de frente com meu anjo da guarda. E aí eu terminei o terceiro ano, só que foi o pior ano da minha vida, porque eu comecei a namorar com ele, um dos piores anos da minha vida. Comecei a namorar e meu pai no início começou a aceitar. No início de 1º de janeiro de 2009, ele pediu para levá-lo lá para conhecer esse rapaz. Eu sempre gostei também. Ele queria namorar, eu falei: "Não, você tem que ir lá na minha casa". Ele morava em Campos Belos, ele é do Sul, é gaúcho. Morava em Campos Belos, era professor no município de Arraias e morava em Campos Belos e também era professor do município de Campos Belos. E aí ele veio morar em Campos Belos devido a esses concursos dele que ele passou. E aí eu conheci, mas estava meio receosa, mas acabei que falei, não, vamos tentar para ver o que que dá. E quando foi dia 1º de janeiro de 2009, eu falei com os meus pais, eu já tinha falado com minha mãe, com a minha irmã, só estava esperando falar com meu pai. Meu pai todo dia ia bêbado, né, em casa, e eu não tinha como falar com ele. Eu falei, peraí. Aí no dia 1º de janeiro de 2009, ele estava puro. Eu falei, glória a Deus, vai ser agora que eu vou falar com esse homem. Falei, pai, é o seguinte, eu expliquei para ele a situação, tem um rapaz que está interessado em mim, tal, tal, tal. Ele falou, não, beleza, pode mandar atrás, pode falar com ele para ele vir. Aí ele foi, e nisso, no início foi tranquilo, esse cidadão, ele falou só coisas boas da vida dele, tem 2 cursos superior, que não sei o quê, que não sei o quê, só falou coisas boas. E, na verdade, ele escondeu muita coisa também, né? E aí acabou que, durante 3 meses de namoro, foi aquele paraíso, né? É genro pra cá, sogro pra lá, e por aí vai. E aí, quando passou dos 3 meses, começou a virar um inferno de novo lá em casa. Meu pai descobriu que ele tinha sido casado, que ele tinha um filho, aí começou a investigar a vida dele, sem eu nem estar preocupada com isso, olha só. E as pessoas sempre falando, cuidado com esse fulaninho aí, esse fulaninho forasteiro, e tal. Aí eu sempre, não, gente, vocês estão querendo se meter demais na minha vida, deixa eu quieta. Eu já não aguentava mais aquele tanto de briga em casa, aquele conflito, e aí eu me vi na situação de sair daquela casa. E aí quando foi em agosto de 2009, a minha mãe faleceu. A minha mãe já estava fazendo meu enxoval. Em julho eu noivei. Quando foi em agosto, a minha mãe faleceu. Dia 11 de agosto, lembro como hoje, dia do estudante. A minha mãe faleceu e eu estive com ela o dia todo. Nós fizemos bolo, conversamos e tudo. E aí veio. Eu não estava nem com vontade de ir para a UEG nesse dia, pegar a van para ir para Campos Belos, para a faculdade. Porque eu sentia alguma coisa estranha. Era isso. Era um pressentimento que a minha mãe. Era o último dia ali na nossa presença. E aí eu soube que a minha mãe tinha falecido a caminho de Campos Belos. Quando eu cheguei em Campos Belos, estava dentro da van, Belos, para Raias, perdão. Peguei o coletivo, entrei no coletivo, feito uma doida, meus materiais, deixei para a colega, ela pega isso, fala para o professor, explica lá a situação, e fui para Arraias. Chegando em Arraias, o hospital lotado de pessoas já lá fora, eu falei, meu Deus do céu. Que na verdade eu não sabia, não era nem que ela tinha falecido que eu sabia, que era para eu ir para Arraias, minha mãe estava muito ruim, só que ela já tinha falecido. A minha mãe sofreu um AVC fulminante ali, foi um infarto fulminante, um AVC hemorrágico, e ela veio a óbito, mesmo que foi levada para o hospital, tentaram socorrê-la, mas não teve como salvar minha mãe. Tanto que estourou a veia do cérebro, né, e saiu sangue pelo ouvido, na boca, pelo nariz. E aí eu fui para o hospital na esperança de minha mãe estar bem, né? E chegando no hospital, meu tio caçula, o Wellington, não sabe nem dar notícia, bateu no meu ombro e falou: você tem que ser muito forte, a sua mãe não resistiu. Pronto, meu chão acabou. Meu chão já não estava muito bom, né? Com conflitos lá em casa com meu pai. O falecimento da minha mãe desmoronou tudo. Aí eu entrei em depressão, era o último ano da faculdade. Esse cidadão, ele se mostrou uma pessoa muito boa, né? Era uma pessoa muito católica, assim como eu sou católica, nós éramos muito, muito próximos da igreja. Tanto que quando ele ia lá para Raias, nós nos encontrávamos na praça. Íamos para a igreja, depois íamos para a praça e ele ia embora. Porque lá em casa ele não entrava mais. Enfim, era bem conturbado. E aí, nós nos noivamos em julho e casamos em dezembro de 2009. Tudo no mesmo ano. As pessoas até comentavam, por que vai casar no mesmo ano? Né? Mal sabiam o que estava passando na minha vida, né? Para fazer certos comentários. E aí, minha mãe faleceu e acabou meu chão, eu fiquei muito triste e com depressão, comecei a procurar ajuda, ajuda essa espiritual.
de pessoas para me ajudar, não tomei medicação, mas foi ajuda espiritual mesmo, buscando a palavra do Senhor, força, para que eu pudesse, né, me erguer e continuar a minha vida. E aí eu fui morar em Campos Belos, nesse mesmo dia, terminou comigo na igreja, né, ele depois entrou com a cara fechada, enfim. E aí eu fui morar em Campos Belos, quando foi 10 dias depois do casamento, eu tive dengue. Falei, e agora? Lascou agora. Como é que vai fazer minha vida agora doente? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou... Enfim, fiquei 10 dias doente, ruim, né? E algo que eu quero revelar para vocês, que eu casei moça. Eu conversava muito com a minha mãe casou com 29 anos, virgem, e eu casei aos 22 anos de idade, também moça, com esse cidadão. E aí eu fui feliz no primeiro ano, porque tudo para mim era novidade, né? Nunca tinha casado, nunca tive aquela experiência de casal, e estava tudo bom para mim, estava tudo maravilhoso. Só que eu fui observando certos comportamentos dele. E aí eu passei no processo seletivo para trabalhar no estado de Goiás, numa escola estadual, durante um ano, era contrato temporário. E aí eu fui trabalhar, aí terminei com cesta básica, com a palavra de Deus, né? Era muito bom o trabalho, eu era muito engajada, eu fui presidente de conferência, né? Eu fui secretária, eu tinha uma vida muito ativa, junto com a pessoa. E aí, em 2010, o pai dele veio a falecer. Um ano depois da minha mãe, o pai dele faleceu, e aí nós fomos para Dueré, Tocantins, próximo a Gurupi, Tocantins, dar apoio à mãe dele, que já era uma senhora idosa. Inclusive, o filho que ele teve foi criado pelos avós, pelos pais dele, nessa cidade em Dueré, próximo a Gurupi. E aí eu fui com ele lá, dar apoio ao pai dele, na verdade, apoio à mãe, né? O pai dele faleceu de câncer de pele, era o oitavo câncer de pele. Nós ficamos muito tristes que ele não pôde nem comparecer na cerimônia de casamento, né? Nós casamos no religioso, não casei no civil com ele, por alguns motivos que vocês vão entender. Ele era casado no civil, porém separado de corpos, com a esposa anterior. Ele teve esse filho com uma menina de 14 anos na época, e ele tinha 21 anos. Aí engravidou essa moça e teve esse menino. Só que não era filho dessa ex-esposa dele. Com essa ex-esposa dele, foi a mesma coisa que ela fez com ela, que ele fez com ela, ele fez comigo. Quando ela chegou em casa, eu soube depois. Ela não encontrou nada em casa porque ele tinha levado os móveis e aí terminou o casamento do nada. E eles estavam casados civilmente, porém separados de corpos. E aí eu sabia, mas depois que eu fui saber, eu não sabia que ele tinha falado que tinha divorciado, não tinha falado que estava só de boca, não tinha falado oficialmente, né? Assinado. Beleza. E aí, por isso que eu casei só no religioso, achei estranho. Eu até falei assim, vamos casar no civil junto, porque eu já pago logo tudo e tal. Tanto que eu banquei o casamento todo. Ele tá saindo aqui para trabalhar. Eu banquei o casamento todo, tudo com dinheiro, né? Que eu investi de novinha, né? Praticamente ele não gastou nada, né? Do que eu investi, nada, nada, nada. Tudo praticamente fui eu. Ele não fez nada. E aí, só casei no religioso só depois de um tempo que eu fui descobrir, porque essa ex dele ligou para marcar o divórcio, né, deles, a assinatura do divórcio. E aí ele mentiu para mim, né, que era uma colega de trabalho, que ele ia pintar um jogo, que ele era árbitro de futebol e tudo mais. Só que era mentira, eu descobri. Como que eu descobri? Com o número do trabalho dela. Ela trabalha na casa de saúde. E aí acabou que eu descobri que era ela que tinha ligado para marcar a audiência para assinar o divórcio no civil. E aí eu descobri a farsa, a mentira, joguei na cara dele. E ainda depois a boba que ainda teve a coragem de casar com esse cidadão no civil. Né? Devia ter evitado e nem falado mais nada. Tomado as providências, né? Só que tem um porém. Fui descobrindo coisas assim aleatórias depois que eu casei. Foram aparecendo coisas horríveis a respeito dessa pessoa e eu não sabia antes. Descobri um certo tempo depois, né? Voltando um pouquinho aqui, eu trabalhei durante. Antes de trabalhar nesse processo seletivo, eu trabalhei em uma loja durante 3 meses. Fui vendedora de uma loja. Aí eu passei no processo seletivo para trabalhar no estado de Goiás, na escola chamada Polivalente. Várias escolas estaduais me selecionaram para eu poder também, só que eu fixei só em uma, eu trabalhava 60 horas, de manhã à tarde e à noite.
nessa escola. Então, as outras escolas ficavam meio que com raiva de mim porque eu não quis pegar o contrato com eles. Peguei só no polivalente, ficar só no local só. E a vida era muito corrida, dava aula particular, era muito corrida. E aí, depois que eu fiquei nessa loja durante 3 meses, eu passei no processo seletivo para trabalhar no estado, né, nessa escola, e também fui trabalhar em uma escola particular em Campos Belos, chamada Janelinhas do Saber. E aí meu contrato encerrou, e aí eu fiquei trabalhando só na escolinha, nas Janelinhas do Saber. E aí, em 2011, saiu o processo seletivo na universidade, onde eu me formei, fui aluna egressa. E aí eu fiz especialização antes, né? Fiz uma especialização em literatura e língua portuguesa, e saiu esse processo seletivo para quem era especialista. Eu falei, é a minha chance, vou tentar fazer. Fiz o processo seletivo, disputei com 17 pessoas, passei em primeiro lugar, era contrato temporário, durante 2011 até agosto de 2017. Eu permaneci nessa universidade. Trabalhei no curso de letras, fui professora do curso de letras, do curso de tecnologia em agroecologia, curso de tecnologia em agronegócio, agropecuária e pedagogia. Eu era uma professora muito ativa, fazia muitos projetos, eu era uma pessoa muito, assim, querida, né? E aí, trabalhando muito, né, durante o dia na escolinha Janelinhas e à noite na universidade, né? Era muito complicado, era muito corrida a minha vida. E aí, que aconteceu? A mãe dele ficou lá em Dueré, sozinha, abandonada. O filho, o neto, né, que é o filho do cidadão, foi morar com a mãe em Gurupira e a senhora ficou lá sozinha. Aí nós resolvemos trazê-la para Campos Belos, porém em casas separadas, a princípio, né? E aí achamos por bem, como nós morávamos numa casa pequenininha de aluguel e a dela era maior, achamos bem juntar. E aí ela morou com a gente durante 2 anos e 6 meses, ou seja, eu mal casei e nada contra, mas eu já fui morar com a sogra, né? E acabou que tirou um pouco a privacidade. E aí eu fui levando ali normal, eu senti compaixão dela, porque eu perdi a minha mãe, né? Eu tinha perdido a minha mãe, fiquei muito triste com a perda da minha mãe. E aí eu me consolei na minha sogra, era uma pessoa muito carinhosa e tudo mais. E ela já sabia de tudo. Ela já sabia, inclusive, ele já tinha sido casado no religioso, com a mãe do filho dele. Ele casou no religioso. E o meu casamento religioso, né, foi em Arraias, na época, no 19 de dezembro, na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em Arraias. Então, já tem algo errado aí, né? Já não podia casar no religioso, porque ele já tinha sido casado. Eu não poderia casar com ele, né? Na verdade, ele e nem eu poderia manter matrimônio, né, no religioso, porque ele já tinha sido. Então, eu não podia, e nem ele. E aí, nós tivemos uma experiência muito boa, só que ela falava muito desse neto. Fala o nome do menino todo dia lá em casa. Eu falei, ó, desse jeito tá meio complicado. A senhora só fala desse menino, aí ela queria porque queria que ele fosse uma. Eu falei, não, mãe, não casei, a senhora quer que eu. Não tem nada a ver com ele, não, não, é filho dele, ele pode vir para visitar o pai. Mas eu não tenho obrigação de cuidar de enteado, não. Deus é mais. Cada um com seus pais. Eu não sou mãe do menino, ia dar problema demais. Já estava tendo problema. E ele começou a se sentir uma pessoa muito vaidosa. Academia, se sentir galã, precisa de ver muito vaidoso. Eu fui observando isso. Falei, gente, ele quer impressionar quem? Quem que esse homem quer impressionar, meu Deus? Porque aqui em casa tá, né, uma dificuldade só. O que ele quer impressionar? Aí eu comecei a desconfiar. Eu sou besta. E ele era muito próximo às alunas. Descobri por pessoas, assim, me deram um spoiler. Ó, gente, fica atenta aí com o fulano, viu? O fulano tá muito com as aluninhas dele, muito animadinho com as aluninhas. Aí eu comecei a desconfiar com as colegas de trabalho. E aí, quando foi em 2010 para 2011, teve o concurso da Secretaria de Educação do Tocantins. Esse concurso eu ia fazer. Porém, eu não estava preparada psicologicamente, porque a minha mãe tinha falecido e mexeu muito com o meu psicológico. Eu tinha até estudado, porém, eu não estava preparada. E nisso, ele já era professor do município de Arraias e do município de Campos Belos concursado. E ele fez o concurso. Só que tem um porém. Ele falou sobre um possível tema da redação, que seria sobre educação do Paulo Freire, na vertente do Paulo Freire. E eu tinha muito material sobre isso. E ele me pediu para fazer a redação. E pediu ainda para eu digitar pequenininho. E eu, para que é? Não, é para me fazer um trabalho. Não, beleza. E nisso eu fiz, imprimi e entreguei para ele. Quando foi no dia do concurso, caiu exatamente esse tema da redação. Foi papum. O que aconteceu?
ele não tinha saído muito bem nas provas objetivas, mas na prova discursiva, que foi a redação, ele saiu muito bem. Ele fechou a prova de redação. Ou seja, e quem fez a redação? Eu. Né? Só que mal sabia eu que ele ia utilizar essa redação para esses fins. Ele colou a redação, na verdade, ele transcreveu essa redação para a redação do concurso. E aí acabou sendo aprovado em quinto lugar para uma cidade chamada Lavandeira, em Tocantins. E aí, nessa época, eu morava, né, com a mãe dele, com a sogra, em Campos Belos, na mesma casa, já estava, né, naquele trabalho, aquela correria, e ele foi trabalhar em Lavandeira, pediu exoneração de arraias e foi trabalhar em Lavandeira. Nesse trajeto, era muito longe, ele tinha só uma motinha. Eu achava muito perigoso. O que que acontece? Eu conversei com a diretora regional do ensino na época, era Lisa Adriana, depois ela foi vice, ela foi primeira-dama, o esposo dela foi prefeito várias vezes na cidade, eu conversei com ela e ela me deu super apoio para transferir ele para Arraias. Conversei com ela na sexta-feira, quando foi na segunda-feira, ele foi transferido para Arraias, né, para pegar uma turma lá do quinto ano, que ele é formado em pedagogia. E aí, sempre que eu faço participar de eventos, ele sempre me chamava para eu montar os slides dele, montar a parte da fala dele, sempre era eu que tinha que fazer, né, as palestras dele. E isso, ele foi, né, trabalhar em Arraias, aí deu a ideia de me agradecer, eu ficou super feliz. Em 2009, eu tirei minha habilitação, lembrando que meu pai, ele era muito, digamos assim, ele tinha preconceito comigo, falando que eu era muito feminista, muito feminina. E a minha irmã, ele deu apoio a ela, tanto que eu tirei a habilitação primeiro do que a minha irmã, e foi com o meu dinheiro, com o meu suor. E a da minha irmã, quem pagou foi o meu pai. Eu falei, não, eu quero fazer minhas coisas no meu mérito, no meu suor, pelo meu trabalho. E esse cidadão queria comprar um carro. Eu falei, como é que você vai comprar um carro se você não é habilitado? Não, mas você pode dirigir para mim. Eu falei, oxi, não, meu filho, é assim não. Aí coloquei na cabeça dele para ele tirar a habilitação. E ele não passava. Várias vezes ele não passava, não passava, não passava. E ele veio para Brasília com um amigo comprar esse carro. E eu lembro que foi muita humilhação comigo, porque eu trabalhava na universidade, às vezes levava muita coisa, e eu precisava do carro para ir. Eu ia a pé, porque o bonito não deixava eu ir dirigindo, porque ele queria impressionar, né? E aí, quando foi em 2011, nós casamos no civil, né? E durante esse período, né, nós continuamos levando nossa vida, e eu, né, fui deixando ali, dando uma confiança para ele, e eu coloquei na cabeça que eu queria comprar minha casa. Ele, não, vamos morar de aluguel. Eu falei, não, não nasci para morar de aluguel, não. E aí eu já tinha umas economias, e aí dei entrada no financiamento, porque eu tinha os contra-cheques da universidade e da escola, e aí somente com o meu contra-cheque, mesmo sendo casa no civil com ele, eu consegui fazer esse financiamento dessa casa. E aí, tanto que eu pago essa casa até hoje, ela é financiada pela Caixa. E aí o casamento começou a entrar em crise, né? Porque eu fui descobrindo certos comportamentos, ele não me procurava mais como esposa, eu sempre cobrava, ei, fulano, cadê fulano? O que que foi, fulano? O que está acontecendo? E nada. Quando foi em 2013, eu passei no concurso da PM do Tocantins, né? E trabalhando, e mexendo com obra na casa, é uma loucura. E aí eu passei nesse concurso, eu fui me preparar para fazer o TAF, entrei na academia, tive que aprender a nadar me preparei fisicamente e psicologicamente para fazer a segunda etapa do concurso. E aí foi chamando, chamando, chamando. Quando foi para me chamar na lista de chamar, não me chamaram mais, cancelou o concurso. Entramos com a ação em conjunto com outros candidatos que também tinham sido aprovados e não deu nada. Em 2014, eu passei no concurso da Polícia Civil do Tocantins também, no ramo da segurança pública. E aí, do mesmo jeito, houve um empate, né, das notas das provas. E o desempate era a idade na época. Eu era mais nova. Então, quem era mais velha. E ainda tinha um outro ponto ainda. A pessoa ainda tinha doado sangue. Então, ele ganhou um ponto além de mim, que eu nunca tinha doado sangue nessa época. E aí, eu perdi a vaga para disputar o TAF da Polícia Civil, do Tocantins. E eu, tá tudo tranquilo. Falei, vamos para cima, vamos continuar vivendo. Fiquei muito chateada, porque era uma coisa que eu queria muito, lutei muito para isso. E aí eu comecei a dar aula no curso Pronatec na cidade chamada Novo Alegre, Tocantins, à noite. Quando eu não tinha aula na universidade, eu tinha esse curso Pronatec. Era um curso profissionalizante técnico, né? E aí, na universidade, eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa como aluna do mestrado bolsista na Universidade Federal do Goiás, em Goiânia. E aí eu fiz 6 meses. Por que que eu não terminei? Porque eu não tive condições financeiras, porque a universidade não me ajudava com cursos
para viagem, né? De transporte, alimentação. Eu não ficava na casa de parente, eu fiquei sempre em hotel e era muito caro. Resumindo, fiquei 6 meses fazendo meu mestrado e não concluí, né? Mas eu ainda vou fazer o meu mestrado, ver que eu sempre sonhei. E nesse meio termo, eu fiz uma viagem a trabalho e descobri, né, por pessoas que eu tive uma decepção muito grande, que foi uma traição. Eu já tinha desconfiança, e aí eu comecei a desconfiar, e aí essa pessoa me revelou traição desse cidadão, dentro da minha própria casa. Levou mulher para dentro da minha própria casa enquanto eu estava em viagem a trabalho. E aí fui descobrindo mentira, e mais mentiras, e mentiras, e mentiras. E aí eu fui procurar o meu pai, né, para dar a notícia para ele sobre o que estava acontecendo, né? Eu cheguei a cogitar separação, porém eu não separei porque eu fiquei 7 anos com essa pessoa, não separei porque eu ficava preocupada com a sociedade muito machista, o meu pai, né, muito ignorante. E aí chegou um momento que eu falei, chega. E aí eu descobri várias traições assim, à torta e à direita. E eu já estava desconfiada e eu cheguei à conclusão que realmente estava. E cheguei a ouvir de uma dessas amantes que estava tendo caso com ele, inclusive dentro da minha própria casa, enquanto eu estava em viagem a trabalho. Foi aí que eu falei, não, chega. E aí eu coloquei esse cidadão para fora de casa, falei, não aceito mais, chega. E ele não queria sair, falei, vai, acabou. E tanto que os móveis que eu ajudei a comprar, ele levou praticamente tudo que eu tinha compartilhado, só ficou que realmente eu paguei 100% só eu, que foi uma mesa, né, uma mesa do computador, meu armário com os meus livros, mas o resto, de resto, se eu não chamasse algumas testemunhas para ver o que estava acontecendo, ele ia levar praticamente tudo. Ele levou, inclusive, o botijão de gás, o registro do botijão de gás, a geladeira, ele levou praticamente tudo. E eu tinha ajudado a conquistar, não foi só ele sozinho. E eu me vi no chão, falei, meu Deus, eu vou recomeçar minha vida. E aí eu fui lá no meu pai, conversei com ele, meu pai me xingou tudo, falou, eu te avisei, falei. Tudo que meu pai havia falado antes, realmente era verdade. Só que na época ele não soube lidar com a situação. Ele foi muito ignorante comigo, ele não soube conversar com paciência. A minha mãe estava gostando dele, aí começou a não gostar mais por conta do meu pai, de algumas pessoas. E na minha cabeça era todo mundo invejoso, todo mundo querendo atrapalhar a minha felicidade. E aí eu resolvi tomar essa decisão, falei, chega, 7 anos de sofrimento, não vou aceitar isso mais. E aí decidi me divorciar, coloquei ele para fora, recomecei a minha vida, coloquei nas mãos do Senhor, ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor agora vai ser o meu escudo de proteção e vai me ajudar a direcionar a minha vida. Porque eu trabalhava só na UEG, falei, vai sobrar, vai ficar muito pesado as despesas. Eu tinha que pagar a prestação da casa, a alimentação. E aí eu me vi numa situação em que eu era vicentina, eu ajudava pessoas, famílias, com a palavra de Deus, com a alimentação, a gente fazia campanhas, arrecadava alimentos. E eu me vi na situação de ser uma assistida, de vicentina ajudando a algumas famílias carentes, eu passei a ser uma assistida durante 3 meses. Eu recebi cesta básica, eu passei dificuldade, a minha irmã foi morar comigo, né? Ela me deu muito apoio e foi um período muito, muito assim conturbado para aquela pessoa sair da casa. Ele me agrediu, né? Na hora que eu fui pedir para ele sair da minha casa, sai daqui, ele segurou no meu braço, me machucou muito aqui, fiquei cheia de hematomas. Eu não fui, né, denunciá-lo, Maria da Penha, porque eu não queria manchar minha imagem. A professora Janiquele foi espancada, eu não quis, né? E deixou realmente marcas no meu corpo, marca do meu braço, unha, porque também eu tava daquele jeito, eu não aguentava nem olhar na cara dele, né? Eu não quis manchar minha imagem, né, como uma pessoa vítima de violência. Enfim, foi muito triste mesmo. Entrei em depressão, né? A minha irmã ali segurando a minha mão, Jane, vamos, e eu entrei um dia em depressão que acordei à noite e fui para tirar minha própria vida. Eu fui pegar uma faca e ia cortar os meus pulsos, porque eu falei, meu Deus, eu não vou suportar isso. Né, a sociedade, eu fiquei um ano ali sozinha, não me envolvi com ninguém, fiquei com trauma do que eu vivi, né, só pensando na minha vida, o que seria da minha vida daqui para frente, e a minha irmã, ela impediu esse suicídio, eu ia me suicidar, porque eu não aguentava mais, era muita pressão, eu estava sentindo dificuldade, até o dia que eu falei, Senhor, me ajuda, eu não vou tomar remédio, eu quero só o alimento espiritual, eu vou sair dessa. E nisso, eu recebi uma ligação do capitão Pimentel, para eu poder fazer uma seleção no colégio militar em Arraias. E nisso eu falei, glória ao Senhor. Fiz a minha oração. No dia seguinte eu recebi essa ligação, aí eu fui,
para Arraias, consegui um carro emprestado do Pedro Batista, que era esposo da Daudite, que eram meus parceiros dos vicentinos. Fui até abasteci, fui a Arraias, ao encontro do capitão, que era diretor na época do colégio, juntamente com a coordenação, e fiz o processo seletivo, passei na prova. Aí falou, professora, a senhora quer começar que dia? Eu falei, se for o caso de começar hoje, já começo hoje. Só que na época eu não tinha carro, eu tinha que pegar ônibus, né? Esse dia eu fui com um carro emprestado, mas eu fui com o maior amor. Pela oração, pela minha fé, eu falei, eu vou conseguir dar a volta por cima. E aí eu fui, né, nesse mesmo dia, já fiz o planejamento nesse mesmo dia, quando foi no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu já tinha que estar no ponto de ônibus para pegar o ônibus, para ir para Arraias, para dar aula o dia inteiro, e à noite não é jeito, na universidade. Então, minha vida era uma loucura, loucura, loucura. Mas falei, eu vou vencer, vou sair dessa. E dormi no chão, consegui uma geladeira emprestada, um fogão também dos Vicentinos emprestado. Falei, tudo que é emprestado aqui vai voltar para onde veio, né? Para quem me ajudou. Eu não, eu vou ficar só por enquanto, só enquanto eu mobiliar minha casa. E aí, quando foi no final do ano, né, saiu o 13º, os pagamentos, o Tocantins pagava até razoavelmente bem, e aí eu juntando dinheirinho, juntando, juntando, juntando. Quando foi no final do ano, eu falei, Ju, vamos ali comigo? Aí ela dormia no chão comigo, eu tinha uma cachorrinha chamada Lilica, ela faleceu ano passado, ela lambia as minhas lágrimas, ela sentiu o meu sofrimento, ela sorria comigo. Eu lembro da Lilica como uma mãe, porque a Lilica, ela foi minha parceira, ela também suportou a minha dor, ela conviveu com o meu sofrimento, junto com a minha irmã. Então, assim, falar da Lilica é uma bênção de Deus. Lilica foi uma parceirinha, devo a ela todo o amor, toda a gratidão por ter sido uma cachorrinha tão parceira. Ela não me abandonou, ela ficava sem comer também comigo, sofrendo. E veio à tona essa emoção porque eu lembrei dela com tanto carinho. E a Lilica, ela, eu sentia, eu olhava no olhinho dela, eu sentia, eu via uma presença tão materna ali, cuidando de mim, zelando por mim, pelo que eu estava passando. E eu segui forte, firme e forte. Eu falei, vou cuidar de Liliquinha, vamos passar a dificuldade juntas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mas estamos juntos. E nisso, chamei Juliana, vamos ali, Ju, vamos ali comigo. E levei ela numa loja de imóveis, escolhe aí a cama que você quiser, escolhe aí o colchão que você quiser, escolhe o guarda-roupas que você quiser. Vamos mobiliar nossa casinha de novo. Não, Ju, não tem dinheiro, não. Eu falei, Ju, só cala a boca. Falei com essa expressão. Escolhe o que você quiser, Ju. Escolhe o que você achar por bem. E nisso foi. E aí comprei os móveis todos da casa, tudo que vocês imaginarem. Mobiliar a casa inteira, inteira. Sofá, televisão, guarda-roupas, cama, ah, armário embutido, fogão, geladeira, tudo, tudo levar para mim nesse dia, porque eu estava precisando para poder, né, usar, né? Eu tinha comida, não podia deixar muito tempo fora da geladeira, tinha até que colocar sal para não perder a carne. E nisso, eles foram levar para mim no dia seguinte cedinho para montar os móveis, montar direitinho. Aí nisso, fomos continuando a nossa vida, né? E a minha irmã ali comigo, morando comigo, tanto que ela mora na minha casa até hoje. Né? Hoje eu moro em Brasília, mas eu vou explicar nesse ponto ainda. E aí ela ficou assim impressionada com a minha atitude. Eu falei, Jane, mas você foi muito rápido. Eu falei, Ju, é coisa de Deus. Eu pedi a Deus um outro trabalho para eu poder ter uma renda a mais, para eu poder ajudar, né, você e também continuar a nossa vida, porque não parou. E aí nesse dia, antes de eu mobiliar a casa, na verdade, eu pulei essa parte. Antes de eu mobiliar a casa, que eu estava divorciada, eu sofri muito assédio, tive que mudar meu telefone. Era muita ligação, muita perturbação. Falei, meu Deus do céu, eu tive que mudar meu telefone. E aí entraram na minha casa, arrombaram a minha casa o dia que eu fui comemorar o aniversário da minha irmã, antes de eu mobiliar. Tem esse detalhe. Então, eu não descobri quem foi, não também nem faz questão. Roubaram o que eu tinha, né, as coisinhas que eu tinha, os calçados, as coisinhas que, né, restaram. E fizeram limpa na minha casa, inclusive o dinheiro que eu estava juntando para pagar o divórcio. Roubaram joias, dinheirinho, tudo. E aí depois veio essa bênção aí que eu contei para vocês, né? De conseguir tudo de novo, né? Graças a Deus eu tudo bom e do melhor, não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer a Deus. E aí fiquei um ano cuidando de mim, fiz terapia, descobri que eu tinha um nódulo no seio por conta do estresse emocional, né? Que essa pessoa deixou, né? Na minha vida, e eu descobri também que ele já tinha sido casado no religioso, através do casal da Audite e Pedro Batista. E aí eu comecei a abrir os olhos, comecei a investigar, descobri, hoje eu tenho a prova, né? Consegui a certidão de matrimônio deles, né? Inclusive
na ponte ali do Padre Luiz Alberto, que entrou em contato com a Prelazia de Cristalândia, conseguiu esse documento, que eles casaram lá em Dueré, na paróquia de lá, e aí foi onde tudo começou. Entrei com o processo de nulidade, né, e aí do Tribunal Eclesiástico, fiz, né, uma montagem do processo com vários documentos, né, Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Palmas, tive que escrever um libelo, que, ao meu ver, é um livro. Eu tive que contar a minha vida inteira, mais um sofrimento, para conseguir, né, o que eu almejava, que era a nulidade do matrimônio. E o processo foi acontecendo, todo dia era um documento, eles solicitavam um documento de pessoas que não têm nada a ver comigo, enfim. E aí eu consegui esses documentos e, graças a Deus, né, eu consegui a nulidade, depois de 7 anos de muita luta, de muita coisa que eu passei, mas antes disso, eu fiquei um ano sozinha, não me envolvi com ninguém, do trabalho para casa, da casa para a igreja, cuidando da minha mente, cuidando de tudo. E um belo dia, olha quem aparece lá em Arraias, que eu fui participar da missa, em Arraias, na missa Nossa Senhora dos Remédios. E aí na verdade, eu já conhecia ele, mas há muito tempo eu não via. Era o Hélio. Hélio é meu primo. Ele é primo da minha mãe, segundo grau, e meu primo, terceiro grau. E nisso a gente conversando, aí falando sobre a vida dele, que tinha divorciado, e eu falei da minha vida. Só que a gente não tinha nenhuma pretensão de ficar juntos, nada. Morava em Brasília, morava para lá, a gente nem contato não tinha. E aí ele foi me conquistando, né, pelo jeito dele, pela atitude de ser comigo, muito carinhoso, mas de princípio eu não estava entusiasmada para ter relacionamento com ninguém, não. E aí as coisas foram acontecendo e ele foi uma bênção na minha vida. Começamos a namorar no final de 2018, né? Que fiquei um ano sozinha, não me envolvi com ninguém. Quando foi no final de 2018, nós começamos assumimos o relacionamento e ficamos, né? Ele aqui em Brasília e eu lá em Campos Belos, na minha casa, eu trabalhando lá e aqui, ele aqui. E a partir, né, de 7 de setembro de 2019, nós selamos o nosso matrimônio no civil, né? Porque eu consegui, tinha divorciado já, tinha pagado todo o processo de divórcio daquela pessoa, graças a Deus, foi um livramento da minha vida. E aí eu tinha que terminar lá o meu trabalho até o final de 2019, porque eu trabalhava na universidade, trabalhava no colégio militar em Arraias, eu tinha que finalizar o ano letivo. Aí assim que terminei, né, o ano foi, a família dele mora toda em São Paulo, a mãe, o padrasto, enfim, a filha dele, né, ele tem uma filha, né, foi também nosso casamento. E aí passei a morar aqui em 2020. E aí veio a pandemia, fiquei desempregada, né? Ficou algo assim muito triste, porque eu tive que fazer terapia para poder me recuperar. Eu sou muito movida a trabalho, eu gosto de trabalhar, eu não sou de ficar parada. E a pandemia realmente atrapalhou a minha vida, que já tinha um contrato para trabalhar aqui próximo aqui de casa, no colégio, no Biângulo. E acabou que, né, prejudicou os meus planos. E aí comecei a dar aula de reforço, mesmo depressiva, triste, que eu queria ajudar, né, nas despesas, que eu sou muito de ajudar. E aí, quando foi 2021, saiu a processo seletivo para ser educador social lá no Centro de Ensino Especial do Guaraú, aqui em Brasília. Eu falei, opa, é minha chance. E aí eu passei no processo seletivo, foi onde eu conheci o Jadson. Né? Jadson, ele era um dos meus chefes lá na escola. Tive o maior prazer em trabalhar lá, foi muito bom, aprendi muito, né? Foi um trabalho assim muito digno, porque eu atendia crianças especiais, era muito bom, muito bom. E todo dia, quando eu voltava para casa, eu voltava com aquela missão cumprida, com aquele aprendizado de lidar com crianças, com pessoas especiais, né? Era muito bom. Gostei muito, conheci pessoas muito queridas, além do Jadson. Conheci a Cris naquela época, eu lembro da Cris, a filhinha dele indo lá também. E foi um dia que o Jadson se aproximou de mim para falar sobre a marca da paz. Eu vi que ele abordou várias pessoas. Aí, quando ele me chamou, eu falei, vixe, o que que eu fiz, meu Deus? O que que eu fiz? Não tinha feito nada, era ele apresentando essa oportunidade para mim, né? Aí ele falou do shopping, né? É como se fosse um shopping, aí me veio algo muito grande na minha cabeça, né? E aí ele fez a proposta, me convidou. Aí de imediato eu falei, peraí, que eu vou pensar. Aí de primeiro eu dei essa opção para ele, vou pensar. E depois eu já não estava mais trabalhando lá, porque foi durante 6 meses só.
né? Eu entrei dia 3 de agosto de 2021 e quando foi dia 23 de dezembro de 2021, eu encerrei lá. Foi 6 meses de contrato. Só que eu tentei participar de novo, mas não teve como, né? Eu esqueci um documento, acabou que eu não fui selecionada, mas não achei ruim, porque já tive uma outra oferta de trabalho. E nisso eu já dava aula particular, tinha vários aluninhos, né? Não parei de dar aula particular, continuo. E aí, depois, 2022, eu participei de um processo seletivo para trabalhar na Rede Objetivo, consegui passar, né, em primeiro lugar, tanto que eu estou lá até hoje, né, graças a Deus, estou trabalhando no ensino médio, aulas de língua portuguesa, redação, literatura, está sendo muito bom, muito gratificante, né, fora os nossos desafios como professor em sala de aula, porém, está sendo muito bom, porque eu sou grata muito a Deus por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, e eu sou muito, muito grata, né, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, é por mérito, é por vontade própria, não foi de mão beijada, foi conquistado com suor, com garra. Me orgulho muito do que eu tenho. A minha irmã mora em Campos Belos, mora na minha casa, trabalha lá. Ela não é tão próxima a mim, é uma irmã distante, né? Sempre que eu mando mensagem, infelizmente eu não sou correspondida. Meu pai também, eu não tenho contato com meu pai, porque meu pai ele é uma pessoa muito difícil de lidar e foi uma opção minha, de tanto murro em ponta de faca que eu dei. Eu falei, não, chega de tanto sofrimento, eu não preciso ficar me humilhando para ter a atenção do meu pai. E aí perdi minha mãe muito cedo, não tenho a atenção da minha irmã, não tenho a atenção do meu pai. E aí eu vi uma mensagem do Jadson, em 2022. Ele mandou um vídeo para mim, eu abri esse vídeo e falei, opa, achei essa oportunidade boa demais. E aí gostei, já entrei em contato com o Jadson, como é que eu posso cadastrar? E aí foi um dia que eu tive a oportunidade de ter uma reunião no domingo, que ele me chamou para conhecer o Altamir. No domingo, fizemos uma chamada de vídeo. Tive o prazer de conhecer o Altamir, nós conversamos, ele me apresentou para o Altamir como líder. E aí eu comecei a gostar e trabalhando como professora, né, fazendo uma coisa e outra. E comecei a apaixonar pelo trabalho. Sou grata a Deus, né, pela vida do Jadson, em me apresentar essa oportunidade, meu top líder. Quando foi agora, né, em 2024, saiu a sentença. Estou com ela aqui em mãos, quero compartilhar com vocês. Pegar a sentença. Saiu a sentença de nulidade do meu matrimônio no religioso, para a honra do Senhor Jesus Cristo. Só a Ele toda a honra e toda a glória. Eu consegui a nulidade do matrimônio no religioso, ou seja, tudo que eu consegui de documentação para provar que eu estava certa, né, eles analisaram, porque eu passei por um processo de desgaste emocional, espiritual também, porque eu fui reviver tudo. Hoje eu consegui, o tribunal aqui, essa sentença, né, emanada pelo vigário judicial, porque foi um tribunal eclesiástico, aí teve, é como se fosse um tribunal civil, porém para a igreja, né, da igreja. E aqui saiu a minha nulidade do matrimônio religioso, ou seja, eu estou livre, desimpedida para casar no religioso quando eu quiser, né, no caso, pretendo casar sim, que é um sonho que eu tinha, e vou realizar esse sonho de verdade agora, né, sem mentiras, sem enganação. Ou seja, essa pessoa ela cometeu bigamia religiosa, ou seja, foi o primeiro caso de bigamia religiosa que até então eu sei na cidade de Arraias, no Tocantins, ali na região de Campos Belos, Goiás. Então, é um caso gravíssimo, muito grave, porque eu lembro que eu não fiz curso de noiva, não fiz proclamas, teve muitas falhas, que inclusive o padre ele era muito amigo da pessoa, né, do cidadão. Só que agora, eu com isso aqui em mãos, eu vou tomar outras providências. Eu sei que tudo que eu passei não vai ser diferente, não vai voltar ao que era. Porém, eu sou uma pessoa muito justa, né? Muito justa, e eu não gosto de mentiras, eu gosto de ser muito correta com as pessoas, né? E eu vou, né, provar, né, na Justiça Civil que eu vou recorrer, na verdade, uma reparação de danos morais. Inclusive, a igreja, ela, infelizmente, vai passar por esse processo aí. Ela vai ser processada na pessoa do padre, né? Mas a igreja que vai responder, né? Eles vão ter que reparar um dano que a mim causou emocionalmente, né? De tudo que eu passei, entrei em depressão, tentei até suicídio, já está tudo no processo da minha advogada. E eu estou muito feliz ao mesmo tempo, porque foi algo que eu esperava muito, 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 muito mesmo. E hoje eu consegui resolver essa situação. Em 2019, eu lancei esse livro, né, uma coletânea de poemas,
no qual eu trabalhava na universidade com os meus colegas de trabalho. Meus colegas foram selecionados, participei de uma seleção muito, né, rigorosa, e em 2019 foi publicado esse livro. Já estou escrevendo outro livro, né, em breve estarei publicando, né, contando a minha história, só que é uma história real baseada em fatos reais, né? Uma história, na verdade, ela é uma história real baseada, vai ser uma história real baseada também, é uma ficção com a realidade. Eu não posso também estar falando meu nome no livro, ele não será revelado, ele será, né, terá um pseudônimo para colocar o nome dos personagens. Então, tá aqui um mosaico, Vozes do Sertão Poético, tem poemas da Jane Kelly, inclusive eu homenageei a cidade de Arraias do Rantins. Quero publicar outros livros, assim como tenho artigos publicados, né? E sempre fiz o meu melhor, sempre gostei de fazer o meu melhor. Hoje eu não tenho, né, o que eu almejo, que é o amor e a atenção do meu pai, mas eu tenho Deus. Deus, ele sempre esteve comigo, e eu tenho uma frase comigo, na verdade, que está em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, né? Esse versículo, ele me transmite coragem, esperança, fé, determinação de continuar levando a minha vida, e eu vou ainda conquistar ainda muita coisa, porque fé é o que não me falta. Eu pude ser falha em certos momentos, fraquejei, sim, reconheço, pedi perdão para Deus. Eu realmente passei por umas provações muito graves na minha vida, e hoje eu tenho a agradecer a Ele por ter tido a coragem de encarar a minha vida, porque nós temos um propósito nessa vida, e eu tenho um propósito. Fiz até o quadro dos sonhos, está aqui meu quadro dos sonhos. Eu quero ter minha família, né, meus filhos, eu sonho em ser mãe, eu sonho em ter uma casa confortável. Hoje eu moro de aluguel aqui em Brasília, mas ainda vou conquistar minha casa. Eu sonho em ter um carro para passear com os meus filhos. Eu sonho em uma viagem dos sonhos, que é a Maldivas. Opa, vou ficar de cá. Eu tenho outros sonhos. Eu sonho em ajudar outras pessoas, eu sonho em prosperar na vida, eu sonho em ajudar muitas pessoas a conquistarem o espaço delas. Então, eu tenho sonhos, e esse aqui é o meu quadro sonhos. Isso aqui eu aprendi com o meu líder Altamir. Nós temos que fazer o nosso quadro sonhos, olhar para esse quadro, sempre sonhar com uma vida melhor, com um futuro melhor. E todos os dias eu olho para esse quadro e eu vou realizar esses sonhos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Eu não consegui segurar as minhas lágrimas, porque a emoção ela é muito forte. Reviver tudo que eu revivi, falando para vocês, é muito forte. É muito forte. E eu sofri muitas provações também para me namorar com ele, não foi fácil. Teve muitas perturbações, teve pessoas que não queriam, né, ver o nosso relacionamento, queriam atrapalhar. Nossa, foi muito difícil, né? Ainda é, né? Difícil, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça de pessoas invejosas, né? Enfim. Mas eu tô firme e forte. O Ele é uma bênção na minha vida, é o homem da minha vida, é meu pai, é meu amigo, é meu irmão. No início do meu trabalho na Marca da Paz, ele, aproveitando que ele não está para me falar mais abertamente, ele não me apoiava. Foi difícil demais. Até as lives, as reuniões, ele incomodava, brigava. E eu, da minha quietinha, e eu falei: um dia o Senhor vai me ajudar. Um dia o Senhor vai me, né, me erguer para me poder mostrar para ele que o trabalho da Marca da Paz é um trabalho sério. A gente não está brincando, não. E aí hoje se tornou um cliente, me ajuda a conquistar clientes, gosta do meu trabalho. Então, eu passei por provações também, não foi fácil, né? Ainda passo, vou enfrentar mais provações, mas só tô glória ao Senhor. Tem um trecho da música da Gabriela Rocha que diz assim, o nome da música é Diz. Alguns trechos eu grifei. Tudo o que me importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontra em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Então, até vestir a camiseta escrito Jesus, porque somente a Ele toda a honra e toda a glória, toda a honra, todo o respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele que me segurou, Ele que não me deixou cair em tentação, Ele que me fortaleceu na fé, Ele que está comigo sempre. E eu estou compartilhando a minha história com vocês com muita gratidão. A lágrima nos olhos, mas a gratidão de poder compartilhar essa história e mostrar que nunca devemos desistir por nada e nem ninguém. Sempre devemos segurar firme e fortes na mão de Deus,
né? Procura ajuda se você não estiver bem, né? E Jesus Cristo, ele sempre será o meu Senhor Jesus Cristo e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer mais uma vez a Deus, agradecer a cada um de vocês por ouvir a minha história. E eu quero um dia, né, apresentar em palestras falando sobre essa história e quero contar com vocês lá assistindo, né, a minha história. E eu fico muito honrada e feliz por ter esse espaço aqui, porque o Café com Superação, de fato, é um programa, é um quadro maravilhoso. Quero parabenizar o Altamir, a todos os líderes que estão participando do quadro, mostrando a sua história, porque realmente é muito bom você ouvir a história do próximo, você ter ali, né, o olhar diferente para a vida do próximo, você conhecer alguém, né, pela história. Às vezes você tem uma imagem, mas quando você conhece a história, você tem outra imagem. Então, gratidão a Deus, gratidão a cada um de vocês, gratidão ao Tamir pelo espaço, a minha líder Jeane, essa menina maravilhosa, que é uma irmã que Deus me deu. Gratidão, Gê, pelo espaço também. Gratidão a cada um de vocês. Um abraço e agora eu vou passar a palavra para o Altamir. É com você, meu líder. Bora, 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 bora. Gente, eu quando falo bora, bora é porque eu tô pensando. Tô pensando, é muita informação, mas informações abençoadas. Eu vou ser bastante rápido, objetivo. Como é benção, é gostoso a pessoa ela trazer uma história de luta, de superação com S maiúsculo, e no final ela fala em sequência: eu sonho, eu sonho, eu sonho, eu tenho um sonho. Falou umas 12 vezes. Ou seja, ou seja, em outras palavras, eu passei muita luta, eu passei dificuldade, violência doméstica, isso acaba com muitos lares, e isso fica trauma em muitas pessoas, e no final a pessoa fala: eu sonho, eu sonho, eu sonho, eu tenho um sonho, eu voltei a sonhar, eu aprendi a sonhar, eu tenho um sonho da casa, eu tenho um sonho da viagem, eu tenho um sonho de ter uma família. Como é gostoso finalizar falando sonho. Sonho, gente, é bênção, tá? Sonho é futuro, sonho é Deus. Eu sempre falo que o cenário seu, ele é do mundo. A visão de futuro, que é o sonho, é de Deus. E isso é abençoado quando a gente ouve nisso. E hoje, a camisa dela, Jesus, ponto. O que é o ponto? Acabou a conversa, acabou a frase. Jesus, ponto. Jesus, ponto. E ali é o ponto final, mas é o ponto final da frase, porque ali que começa o início da vitória. É Jesus, ponto. Você não precisa do antes, do meio e do final. Aí é tudo a frase. Jesus, ponto. O ponto final, ali que é o ponto final do mundo e bênção de Deus. Hoje nós tivemos uma aula, e eu vou pegar nesse tema de empatia, e principalmente, e isso aqui é uma pergunta que eu vou fazer aqui na sala. Qual é o significado de vitória para você? A Jane Kelly, ela trouxe uma vitória de muito significado para a vida dela. E aí que entra a empatia. Aí que entra a empatia. O significado de vitória, que foi uma pergunta que eu fiz aqui, ele é o significado individual. Para cada pessoa, o significado de vitória é exclusivo, é individual, tem uma única digital e é abençoado. Olha a luta dela por 7 anos. Olha o significado que tem isso. E aqui vai ter bastante gente que não entende isso, que não sabe que existe isso. Mas para ela é uma baita vitória, e é, porque é dela, ela sabe a dor, ela sabe o processo, o quanto isso fez mal para ela. Exatamente, ela teve a persistência. Fora a persistência, ela teve algo que ontem eu trouxe aqui para vocês: resiliência. É tudo falando não e ela continuando. Eu vou reparar esse dano, eu não vou aceitar, eu vou continuar, eu vou fazer o que precisa fazer dentro da lei para mostrar que eu não estou errada.
É isso, gente. É isso. É você entender e você tá batendo palma para a vitória do próximo. E toda vitória é uma vitória. Toda vitória é uma vitória com V maiúsculo. Começa a olhar a vitória do próximo e aplaudir quem aplaude o sucesso do próximo ou quem aplaude a vitória do próximo está apto a ter a sua vitória, a sua bênção. A Jane Kelly falou aqui, vai ter a explicação de muita coisa. A palavra mãe, ela falou 10, 20, 31 vezes. Aí veio o pai, 10, 20, 32 vezes. Aqui você vê uma balança. Você vê uma balança aqui já, e eu vou explicar isso aqui para vocês. A terceira palavra que ela falou 10, 22 vezes foi trabalho. Trabalho é terapia, tá, gente? Trabalho é terapia. Tem muita gente ficando doente, pegando e tomando remédio por tarja preta pelo simples fato de não trabalhar, tá? Desculpa a sinceridade, tá? O trabalho, gente, ele é bênção, tá? O trabalho, deixa eu pegar aqui, fechar aqui, daqui a pouco a gente abre. O nosso trabalho é bênção. E a terceira palavra ela que entra diversas, mas eu coloquei como uma frase violência doméstica ou violência, a, a agressão também 10, 5, 10, 15, 17 vezes. Ela viu muito isso na vida dela, principalmente na infância. Ela viu muito isso. E foi aqui, viu, gente? Numa outra vez que eu parei para ouvir a história da Jane Kelly, que eu vim a ser mais próximo dela, tá? No começo, com a Jane Kelly comigo, eu tive muito confronto com ela, tá, gente? Muito confronto com ela. Mas muito confronto. E depois que eu escutei a história dela, que eu vim entender a Jane Kelly, foi meu, olha a história de luta dessa mulher. Eu preciso sair do papel do líder do confronto e ser o papel do líder que acolhe, acolhedor. Eu comecei a mudar o meu jeito com ela. Por isso que eu amo ouvir a história das pessoas. Eu comecei a estar mudando, 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 mudando. Eu comecei a entender muita coisa que eu não entendia. E você só entende muita coisa que você não entendia quando você para ouvir o próximo com o coração. O coração. A Jane Kelly, ela tem uns dois contrapesos muito forte, que é o amor de uma mãe, que é guerreira, batalhadora, sofrida, resiliente na dor. O quanto que a mãezinha dela sofreu de violência doméstica. A agressão física, psicológica, o que vocês imaginar. E eu escutei essa pergunta: como é que suporta isso? Totalmente dependência emocional, financeira e filho pequeno para cuidar. É isso que muita mulher está suportando isso. E de novo, não querer entender, apoia, dá um abraço. Tem muita coisa que a gente de fora não vai conseguir entender mesmo. Mas tem muita coisa que você não precisa entender. Você tem que compreender. O compreender é sem entender, você acolher. Essa visão. Eu parei de muita coisa na minha vida, eu querer entender. Eu não tenho que entender tudo. Eu tenho que compreender. O compreender é acolher. É acolher as pessoas, acolher o próximo, mesmo você não entendendo a dor. Você não tem que entender a dor do próximo, tem que acolher. Aí começa a empatia. E nisso veio o trabalho, foi o trabalho.
aqui está parecendo que foi a violência, a luta, o desafio, o casamento que moldou a Jane Kelly. Não foi. O que moldou a Jane Kelly foi o trabalho que ela começou com 8 anos a empreender. Foi o trabalho que salvou ela. E o trabalho antes do trabalho foi o estudo, o conhecimento. Ela viu no conhecimento uma ferramenta de mudança de vida. Eu estou querendo falar que o conhecimento liberta, gente. O conhecimento abre portas nunca vividas antes. Eu falo sempre, uma mente expandida nunca mais volta para o mesmo lugar. E vocês estão tendo essa oportunidade dentro da marca da paz de expandir o conhecimento. Olha que baita aula hoje que você não vai encontrar em faculdade nenhuma, em banco de escola nenhuma, essa aula que nós tivemos hoje de empatia. Altamir, você é muito sábio? Não. Ou melhor, sim, eu sou sábio em aprender a sabedoria com vocês. Eu fico atento no que vocês me falam. Eu anoto tudo que vocês me falam. Eu, te, eu pego e trago muita coisa no meus treinamentos e eu aprendo com vocês, eu aprendo na história, eu vou pegando as chaves, eu vou pegando as vitórias de vocês, as lutas de vocês, as frases de vocês e vou absorvendo, absorvendo, absorvendo. Eu sou uma esponja de conhecimento com a história do próximo. E essa visão que vocês precisam ver. Opa, parece que você parou de falar, por isso abaixamos a sua mão em um segundo. É na luta, gente. E ela teve um lar de violência doméstica. E geralmente, lar de violência doméstica, ele vem com algum vício. E quase que sempre é o álcool. Quase que sempre é o álcool. É o álcool. Mas ela está aqui, de pé. Ela está aqui de pé. E aquela menina que viu a mãe dela, que ela já levou a mãe dela para o hospital, de tanto que a mãe dela apanhou, o sonho dela é em ter a família dela. Ter o larzinho dela. Você sabe por quê, gente? Não é porque fizeram comigo que eu vou fazer com o próximo. Quebre esse ciclo. Quebre esse ciclo em todas as áreas da sua vida. Não é porque te xingaram que você tem que xingar. Não é porque te ofenderam você tem que ofender. Não é porque que te apontaram que você tem que te apontar. Não é porque foram injusto com você que você precisa ser injusto. Ei, você é diferente. Você é abençoado por Deus. Você vai ser atacado mesmo e tá tudo certo, só continua. Eu comecei a receber bênçãos e não paro de enxergar bênçãos na vida, na minha vida, no dia que eu comecei a fazer o oposto. As pessoas esperam que eu vou fazer algo e eu não faço. Não faço. É perda de tempo achar que eu vou responder na mesma altura. Eu não falo de ninguém, não xingo ninguém e pode falar e me xingar à vontade, tá tudo certo. Sabe por quê? Eu aprendi a ter inteligência emocional, e é o que eu estou ensinando vocês. A Jane Keller, ela está em transformação, mas ela tinha tudo para se perder, e ela não se perdeu. Ou ao contrário, ela se achou. Ela se achou, ela caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. Gente, a chave não está em quantas vezes você caiu, a chave está em quantas vezes você vai levantar. Já, você tem que pegar essa visão. Eu já caí muito e vou cair muito, porque faz parte da vida, mas você não mede quantas vezes você caiu, você mede quantas vezes você se levanta e se prostra de pé. Tá aqui o exemplo. Tá aqui o exemplo. E você tá reclamando do quê mesmo? Você tá reclamando do quê mesmo? A gente reclama do que não tem que reclamar. A gente se queixa do que não tem que se queixar. E por mais que você tenha motivo, faça o inverso. Se eu escrevi aqui, ela sofreu abuso psicológico.
abuso físico. Aí hoje ela dá amor nas aulas, ela dá amor para crianças especiais. Olha para vocês verem, gente, como é que é a vida. Quem complica a vida é a gente mesmo. É a gente mesmo. Você sabe por quê? A, a, a perfeição de Deus é fazer as coisas simples. Somos nós que complicamos. Eu falo isso sempre. Não complica, descomplica. Só isso. Cuide de pessoas. É isso que ela está fazendo. Que Deus vai cuidar de você. Cuida do próximo, que Deus ele cuida dos seus. Essa mulher tinha tudo para ser uma revoltada e ela começou aqui. Eu não tenho rancor, eu não falo mal de ninguém e está longe de mim. Não, não precisa. É essa a chave da vida, gente. Se você fala de Deus e onde fala de Deus, não existe rancor, não existe maldade, não existe raiva. Falar de Deus, falar de Cristo é o oposto disso. É isso que as pessoas não conseguem entender. Ainda vem com aquele discurso. Não é porque eu sou crente que eu preciso ser besta. Você não precisa ser besta. Você precisa ser crente. É diferente a visão. Não é porque eu sou crente que eu não sou besta. Não, você não precisa ser besta. Você tem que ser crente. E ser crente é ser justo, ela falou no final. Eu quero só a justiça. Ponto final. Você entendendo ou não, eu quero a justiça. E justiça não tem lado A e lado B, tem um único lado, que é o justo. Ponto final. É desse jeito. Desse jeito. O que é certo é certo. E dentro da palavra já fala isso. Sim, sim, não, não. Às vezes as pessoas elas ficam bravas comigo por causa disso. E eu sou muito sincero. Eu já vou ali na veia. Porque não pode ficar em cima do muro mais, gente. Eu já cheguei a atrasar as bênçãos. Eu não perdi bênção, tá? Eu atrasei bênçãos por ser político na minha vida, por ficar em cima do muro. E no dia que eu entendi o significado do ponto na camisa da Jane Kelly no ponto final, eu comecei a falar sim, sim, não, não. Goste, não goste, esse é o jeito certo de fazer. Justo. De novo. Ah, eu sou crente e não sou besta. Você não precisa ser besta, você tem que ser crente. E crente é quem crê, e quem crê vive. Essa é a visão. E a Jane Kelly, ela trouxe essa visão. Tudo posso naquele que me fortalece. É a frase de hoje, do Sistema Águias, Marca da Paz. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que que você está enfraquejando mesmo? Estou te perguntando. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que que você está fraquejando mesmo? Se tudo eu posso naquele que me fortalece? Gente, pega a visão, pega a chave, vai ser feliz. Se tudo posso naquele que me fortalece, por que que você está triste? Ah, Tamir, porque eu estou passando isso, isso. Por que que você está triste por isso? Essa jovem, ela viu a mãe ser espancada e ela está aqui pegando e contando a vitória dela. Ela não tinha ela não tinha nenhuma bolsa para ir para a escola, era um saquinho de arroz e ela está aqui. Ei, tudo posso naquele que me fortalece. Pega essa visão. Pega essa visão, começa a ficar atento, começa a ouvir com o ouvido do coração, que muita coisa muda. Eu falo direto, quem pegar a chave que o nosso negócio é cuidar de pessoas, explode nesse negócio. A gente tem que aprender a fazer isso, nós tem que aprender a sentar 1 hora e meia e ouvir as pessoas. Qual foi o último alinhamento que você fez com o seu líder? Ah, eu não fiz. Altamir, ele não me chamou para fazer o alinhamento. Tá certo. E por que que você não chamou ele?
É o mesmo lado com dois gumes diferentes. É a mesma espada com dois gumes diferentes. A gente está reclamando demais. Demais. E fazendo de menos. E fazendo de menos. Ela falou 12 vezes no final de uma história de uma página, 2 páginas e meia de luta. Mas eu sonho. Eu aprendi a fazer o meu quadro de sonho. Eu tenho meu sonho com isso, eu sonho com isso, eu sonho com isso, sonho com isso. Já pega essa visão. Quem sonha com um futuro abençoado por Deus não sofre de ansiedade, porque ele sabe que tem um processo. Se você está sofrendo de ansiedade, é porque você não entregou os seus sonhos na mão de Deus. E eu também sou que nem a Jane Kelly. Eu estou cheio de sonhos, mas eu vou respeitar o processo. Eu vou viver o processo. Eu vou viver o processo. Se você está sofrendo demais, é porque você ainda não entregou os sonhos nas mãos de Deus. Para pegar e tá encerrando. Hoje você já falou com Deus? Acordei de manhã, o WhatsApp não funcionando, não sei o que aconteceu, o celular não funcionando, notebook não funcionando e tá tudo certo. Não vou reclamar, não vou me queixar, tô feliz da vida. Consegui ouvir a Janiquele, tá ótimo, o dia tá abençoado. Tá tudo certo, tudo abençoado. Decida ser feliz, que a felicidade vem até você. É decisão ser feliz, gente. E é decisão ficar na tristeza. Ela decidiu ser feliz. Ela decidiu arrumar o trabalho para comprar as coisinhas dela de novo. E eu tenho certeza que no dia que chegou os móveis na casa dela, no dia seguinte, foi um dos dias mais felizes da vida dela. Eu tenho certeza absoluta. Vitória. Vitória. Valorize a vitória que Deus está te dando. Valoriza, valoriza. Altamir, é que eu não tenho mais. Então começa a olhar e ser grato com o que Deus já te deu. Às vezes está aí a chave. Aquele dia que você comprou uma roupa que não podia, que você fez uma viagem, que você teve um almoço, que você pegou e já pagou uma conta que parecia impossível de pagar. E isso eu já ensinei. O impossível de ontem é o possível de hoje. Começa a ser grato. Pá, começa a ser grato. Essa é a visão. É isso, gente. É isso, é isso. Isso que a gente vive o extraordinário. Eu sou um cara que estou que nem a Jana, eu continuo em evolução. Tem muita coisa que eu sei que eu preciso mudar. E eu vou mudar. Eu vou mudar. Mas eu vou evoluir. Mas eu vou ser grato com o que Deus já fez, está fazendo dentro da minha vida. Seja grato. Seja grato a Deus. Para encerrar, eu fazia muito isso, hoje os líderes meu faz. Não perde, eu já falei isso umas trocentas vezes. Não perde a oportunidade da terceira pessoa no fechamento. Quem acha que o Altamir ele não trabalha, gente, o que eu fazia isso de sábado, de domingo, de feriado, eu não cheguei numa rede de mais de 8.000 pessoas na cama não, tá, gente? Eu entrava em tudo. Vocês já viram relatos da Lid falar, o Altamir, meia-noite entrou numa live comigo. A Jane Kelly, num domingo já, ele me ligou e falou, Altamir, eu tô com um prospecto aqui, cara, e ela tem muito potencial. Será que Altamir não tem a possibilidade de eu fazer uma live e você entrar comigo depois numa live, você passar a sua visão de futuro? Eu falei, Jats, bora. Ele falou, Amir, é no domingo à tarde. Eu falei, comigo não tem problema, cara. E a gente tá parando de fazer isso. Tá parando de fazer isso. Usa a força do seu líder para entrar no fechamento. Usa a força do seu diamante. Nós temos diversos diamantes extraordinários nessa empresa que tem resultado, que tem visão de futuro. Usa esse pessoal no fechamento.
Tá com dificuldade, fala, vamos estar marcando uma live e eu vou tentar agendar uma reunião com o meu diamante, com o meu líder. E já fala, é uma pessoa extraordinária, abençoado, de luz, com muito resultado, com muito humilde, é uma pessoa que é improvável, que deu certo aqui dentro. Já pega e abre a estrada para chegar ao seu líder. Isso é poder do fechamento da terceira pessoa. Eu fiz muito, mas muito isso. Gente, eu comecei com 8 pessoas, com 90 dias eu estava com mais de 500. Eu fazia isso direto, 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 porque no começo eu tinha que fazer tudo. Eu fazia PN, fazia fechamento, fazia apresentação, eu dava os nossos treinamentos, eu fazia tudo no começo, mas tudo que vocês imaginavam, tudo que vocês imaginavam que é feito hoje no sistema, eu fazia sozinho no começo. Que eu tinha que ensinar o pessoal. Eu tinha pedido para Deus pessoas. Aí eu falo a historinha. Deixa eu ver para pegar e encerrar. Eu devia ter pedido para Deus, Senhor, me traz pessoas extraordinárias, diamante, tudo bom. Eu falei, Senhor, me traz pessoas na minha vida e toma cuidado que você pede. E Deus me trouxe pessoas, tudo carne de pescoço. O povinho que me deu trabalho na marca da paz, viu? O povinho que me dá trabalho até hoje. Mas é essas bênçãos que Deus ele trouxe para mim e vai ser essas bênçãos que vai ser os próximos que foram, já são e vão ser os próximos diamantes da marca da paz e tá tudo certo. Eu estou feliz da vida. Mas só me trouxe carne de pescoço. A carne de pescoço é a carne mais dura para você comer, tá? Porque estica. Aquilo é só nervo. E tá tudo certo. Ô, povinho que me deu trabalho, viu? Mas era muito trabalho mesmo. Altamir, Altamir, gente, eu ficava doidinho no começo, mas doidinho, feliz na vida. Você sabe por quê? Porque eu tinha vontade demais de viver o que eu estou vivendo hoje. O impossível de ontem é o possível de hoje. Tá aqui mais uma prova que a gente fazia as coisas acontecer. Gente, eu era 2 horas da manhã, eu estava em fechamento com o pessoal. Domingo, sábado, segunda. A Giane com o pessoal lá na minha porta de casa, lá doidinha. Ela pegava as pessoas lá na rua, ia falar comigo e eu falava com todo mundo. Todo mundo. Ixi, a Evelyn era um tal de me trazer líder da Maravilha para me conversar. Era todo mundo. A Lid nem se fala, era doida a Lid. Ela queria fazer live 1 hora da manhã. E tá tudo certo. Por que você tá falando isso, Altamir? Gente, seja o líder que você sonha em ter na sua equipe. E hoje eu tenho os líderes que eu sonhava em ter na minha equipe. Porque eu fazia. A Jane Kelly, eu já era diamante, eu fui conversar com ela. Eu já era diamante. Ah, eu só converso com líder. Eu, diamante. E se eu não me engano, eu já tinha batido o Pro. Eu preciso ver aí. Eu já era diamante. Num domingo à tarde, eu fui conversar com a Jane Kelly para fechar o cadastro com o Jadson. Fui conversar com a Jane Kelly. E entrei feliz da vida e passei visão de futuro ainda. Para aqui é isso, nós estamos com isso, a marca da paz é isso, tal, 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 tal. Domingo, às 3 horas da tarde, se eu não me engano. Era 2, 3 horas da tarde. Já pega essa visão, gente. Já pega essa visão. Você é o tamanho que você imagina ser e do tamanho que você trabalha. Então, imagina ser grande e trabalha como uma pessoa grande. Eu sempre fiz isso. Eu não cheguei aonde eu cheguei no acaso. De novo, eu não tinha líder. Eu formei os líderes, que são pessoas extraordinárias. E vou formar mais aí na Marca da Paz, porque eu tô com vontade. Mas vocês têm que pegar essa visão, gente. Tá aqui mais um caso que vale a pena você, líder, você, diamante, conversar com todo mundo. Você dá suporte para sua rede. Nós temos uma líder que recentemente já fechou o ouro e está indo buscar o rubi. E é uma pessoa que está pronta para ser diamante. Vale a pena. Vale a pena. Porque Deus é Deus. Ok? Jane, eu vou te dar uns 2 minutinhos. Você dá a sua palavra final e a gente encerrar, passar os recados e a gente encerrar até às 8 aqui. É contigo, minha Bom líder. dia.
Tá me ouvindo, meu líder? Sim, estou Ok. sim. Meu celular descarregou, eu tô só com o notebook agora. Bom, eu esqueci de falar de um detalhe muito importante, que eu já participei de dois resorts destinations da Marca da Paz. Dois, inclusive, aqui em Brasília. Então, foi muito bom, gratificante. Então, são os presentes, né, que a Marca da Paz nos dá. Além de conhecer essas pessoas maravilhosas, no qual eu considero como membros da minha família. Porque a minha própria família tem membros que eu nem considero como familiares, porque vocês me dão atenção, me dão carinho. Eu estou construindo aqui um laço muito forte de amizade mesmo, de pessoas que, inclusive, moram longe, não tive o contato físico, mas é como se estivessem, né, perto de mim, como se conhecessem há muito tempo, né, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Então, isso é muito gratificante. São presentes que a Marca da Paz me deu e nos dá, e com certeza nos dará mais ainda pessoas. Quero agradecê-los, agradecer a quase 8 horas da manhã, nós aqui, né, contando histórias, ouvindo a reflexão do top líder Altamir e falar um pouquinho da minha história. Agradeço de coração, né? Inclusive, eu nunca vou desistir dos meus sonhos, estou sempre aberta a ouvir o outro, um conselho, né? Como o Altamir falou, eu poderia ser uma pessoa muito revoltada com a vida, porém eu não escolhi esse caminho para mim. Eu escolhi o caminho do amor, eu escolhi o caminho de estar ao lado de pessoas especiais, prosperar na vida, ser feliz, que é o que mais importa. Então, nós temos que viver o presente, sempre fazendo o nosso melhor, porque o dia da manhã a gente não sabe, né? Estar aqui na Marca da Paz é um presente, né? Participar dessa empresa, desse empreendimento, desse projeto maravilhoso e conhecer cada um de vocês, para mim, não tem dinheiro que pague no mundo, né? Pode ser diamante, pode ser triplo diamante, pode ser embaixador royal e triplo royal e vamos que vamos, mas eu vou ter sempre essa essência no meu coração. Né? Gratidão ao Tami, gratidão a cada um de vocês. Estamos juntos, contem comigo, né, para que vocês precisarem. Estou sempre aberta a diálogo também, precisar de conselho, eu gosto de ouvir as pessoas, precisar de ajuda, pode contar comigo, que aqui eu não tenho, né, eu me abro no sentido de ajudar. Eu gosto de ajudar, me sinto bem. Gratidão a todos, grande abraço, obrigada por estarem aqui ouvindo a minha história. Gratidão ao Tami, gratidão aos todos os líderes aqui presentes. Não vou mencionar, não acabo esquecendo. Gratidão, grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Gente, e essa caneca é ela que me deu, tá? De presente. Foi ela que me deu lá no resort. Eu tive o prazer de conhecer o Hélio, um cara, gente boa demais. Nós ficamos ali batendo papo uns 20 minutos. É isso, gente. É o nosso negócio, é pessoas, tá, gente? É se pegue e cuide de pessoas, ouve as pessoas, fique atento. É isso aí, gente. Isso é o nosso negócio, tá? Um, dois, três, encerrando essa.